começar a gravar essa aula, né? Para ficar registrado. Então, agora a gente oficialmente começa. E, olha, tem algumas pessoas aqui que eu conheço, tem algumas pessoas que o Elson conhece e eu não conheço, e vice-versa. Então, para começar, a gente queria começar fazendo uma pequena apresentação para você da gente, né? E do que a gente faz, né? Já que eu já estou aqui falando no embalo, eu vou me apresentar e eu passo o bastão da fala ali para o Elson, tá? Gente, meu nome é Stefano Gigueta, eu sou terapeuta, sou professor de teatro, dança, né? Consequentemente, sou artista também, e sou mentor, tanto na área de comunicação, quanto na área de transformação pessoal, tá certo? E na área de comunicação, vamos dizer que, basicamente, eu preparo as pessoas para elas se comunicarem, para elas venderem alguma coisa. Na verdade, não importa. Comunicação é uma coisa bem ampla, como vocês vão ver por aqui. E agora eu passo esse bastão para o meu amigo Elson. Vamos lá, que o importante é o conteúdo. É isso aí. Meu nome é Elson Ferreira. Eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas há uns 15 anos, mais ou menos. Comecei na área comercial, né? E hoje eu saí do corporativo, atendo ainda alguns clientes corporativos, mas eu saí focado para desenvolver pessoas de fato, não só programas de desenvolvimento de liderança dentro de empresas, mas pessoas mesmo comuns, entre aspas, né? Então, comecei a desenvolver esse trabalho junto com o Stefano, e aí a gente está preparando a pessoa tanto em relação à parte de comunicação, como ele já falou, quanto em relação à parte de identificar as suas ideias, os seus sonhos, os seus projetos e colocar isso no papel, e mais do que colocar isso no papel, conseguir colocar isso em prática. Né? Eu sou facilitador da metodologia Dragon Dreaming, fui o primeiro aqui no sul do Brasil a trazer essa metodologia para cá, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais ao final sobre essa metodologia. Então, se você tem um sonho, uma ideia, um projeto que quer tirar do papel, quer colocar na prática, já vai preparando, já vai aquecendo o forno aí, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É isso aí, pessoal. Esses somos nós, né? Então, agora a gente vai começar falando um pouquinho de para quem que é essa aula aqui, né? E, bom, gente, basicamente é para uma gama muito grande de pessoas, porque basta você estar querendo realizar algo, estar querendo criar algo, expandir algo, transformar algo, mudar algo em você, ou em algum lugar, ou em algum coletivo, ou em algum grupo. Então, a gente sempre fala muito aqui sobre sonhos, que um dos nossos principais objetivos de estar fazendo essa aula é nós revivemos a nossa potência de sonhar, de realizar, de nos sentirmos satisfeitos plenamente como seres humanos, sabe? E todo mundo aqui já se frustrou em algum momento, tentando trazer alguma coisa, tentando criar alguma coisa, tentando mudar algum hábito em si, até mesmo, sei lá, tentando até emagrecer, né? Não importa, não importa o que você deseja, não importa qual é o seu objetivo. O que a gente quer trazer nessa aula é que existe um tripé, existe um triângulo que, se você não tiver esse triângulo, o seu caminho para essa realização vai ficar um pouco mais difícil, né? E esse triângulo que a gente chegou juntos, né, no nosso método, é o triângulo da inteligência emocional, da comunicação e do planejamento/execução. Esses são os 3 requisitos para você entrar em ação em qualquer aspecto da sua vida, para criar qualquer coisa nova, para fazer o que você quiser acontecer. Porque não importa realmente o que você quer. Se você tem uma metodologia que te guia e que te mostra, principalmente nos momentos mais difíceis, o que você pode fazer, talvez seja aquela coisinha que falta naquele momento que a gente desistiu de alguma coisa, ou abriu mão de alguma coisa. Mesmo uma coisa que a gente estava com muita, muita vontade de fazer, mas acabou começando a fazer, começou a viver desafios ali, começou a sentir frustrações por não conseguir ver a coisa acontecendo e aí desistiu, né? E é exatamente nesse ponto que a gente traz que inteligência emocional, gente, é algo que todo ser humano deveria aprender, desde muito cedo na escola. Porque vocês podem concordar comigo ou discordar, mas, na minha opinião, inteligência emocional para você ter sucesso na vida é mais importante do que matemática. Por que é mais importante? Porque matemática você aprende. Ela é uma técnica, você estuda. Agora, a inteligência emocional é uma coisinha um pouquinho mais difícil porque não é uma coisa tão objetiva, não é uma coisa tão palpável assim. E a gente precisa ter muita coragem para olhar para dentro e admitir que tem fraquezas, admitir que tem inseguranças,
para admitir que tem medos, que sempre quando eu me coloco para fazer alguma coisa, essas coisas vêm tomar conta da minha cabeça e das minhas emoções. Então, uma coisa que a gente sempre vai falar muito aqui é a importância deste processo ser um processo holístico. E o que é um processo holístico? É porque, para você chegar na conclusão, você precisa de uma união de 3 coisas, mais um triângulo dentro de você: mente, coração, emoção e ação, atitude, certo? Mas se você não tiver confiança, se você não tiver autoestima, se cada crítica que você recebe, você fica se remoendo ali e entra em um monte de dúvidas, se você não tem confiança na maneira como você se comunica, né? A gente pode listar um monte de coisas emocionais aqui que podem nos sabotar. E o que é importante a gente trazer aqui? Que esse aqui é o primeiro momento, né? Que eu venho trazendo essa parte um pouco mais terapêutica do processo mesmo. E eu vou falar assim, prepara o papelzinho que agora eu vou dar uma grande chave dessa aula, tá certo? Que é a seguinte: nós temos dentro de nós sempre uma autoimagem sobre a gente mesmo. Sempre a gente vai ter uma imagem sobre a gente mesmo. E como que a gente vai construir essa imagem? A gente vai construir essa imagem, gente, de acordo com tudo que a gente viveu na vida, que a gente chama de história de vida, né? A nossa história de vida, ela cria uma imagem sobre quem achamos que somos. E não vou dizer que se essa imagem é real ou não vou entrar nesse juízo, mas nós acreditamos que ela é real e nós utilizamos essa imagem para conseguir conviver em sociedade, para conseguir se relacionar, para conseguir trabalhar, para conseguir crescer, né? Para conseguir viver, na verdade. Só que a maioria das pessoas, vocês vão concordar, porque eu estou me colocando nessa maioria junto, ninguém ensina para a gente como viver, né? Ninguém ensina o que a gente tem que fazer direito. Então, a gente meio que vai aprendendo sozinho. Então, pelo caminho da nossa história de vida, tem uma série de tropeços, uma série de quedas, como eu gosto de chamar de curtos circuitos, que nós simplesmente não compreendemos. E a gente não percebe que essas coisas que ficam lá atrás, esses nós que ficam na nossa história, que eles continuam dentro da gente, continuam nos atrapalhando, sabe? Então, uma coisa que vai ser muito importante vocês perceberem é que existe um ciclo de realização. A gente vai falar disso mais para frente, inclusive. Mas por que é tão importante vocês saberem como concluir aquilo que vocês começam? Porque existe um tipo de vício onde a gente se vicia em não concluir. Entende? A gente tenta fazer uma coisa e aí não consegue levar aquilo até o final e já começa uma outra coisa. E essa outra coisa que a gente começa, a gente também chega um pouquinho mais, mas não leva até o final. Então, a gente começa a desenvolver um hábito de não finalizar as coisas que começamos. E a cada coisa que a gente não finaliza, nós não bebemos no final a glória daquela realização, daquela satisfação. E é como se aquilo criasse um tipo de vazio dentro de mim, sabe? E a cada vez que eu adio outra realização, outra conclusão, esse vazio ele vai crescendo, crescendo. Aí, quando eu vou querer realizar algo maior, esse vazio está tão grande que eu vou realizar e já começa assim, poxa, mas eu já me frustrei tanto. Eu já tentei fazer de um jeito, eu já tentei fazer de outro jeito, não deu certo. E aí fica cada vez mais difícil de você ter autoconfiança, força, segurança, fé em si mesmo, ousadia para conseguir se realizar. Porque uma coisa, gente, é muito importante, a gente vem fazendo várias lives sobre os temas que a gente está trazendo aqui, né? Então, essa aula, na verdade, ela é um ponto, um clímax de coisas que a gente vem falando há um bom tempo. E todas as lives estão lá nas nossas páginas do Instagram, para quem quiser assistir. Mas eu e o Elson, nós acreditamos que todo ser humano que existe nesse mundo, ele tem um propósito. Porque se vocês pensarem nessa caneta aqui, o que vem antes da caneta? O que vem antes? A caneta, o objeto ou a minha necessidade de escrever? Ou a minha necessidade de registrar? A necessidade, ela vem sempre antes de qualquer criação. Então, o propósito, ele vem antes até mesmo da minha própria pessoa. Entende? Então, e nós acreditamos também que se você tem esse propósito, você tem o dever e o direito
de colocar esse propósito no mundo, de revelar esse propósito no mundo. Mas um dos pontos importantes que a gente quer trazer aqui é que, se você quer colocar esse propósito no mundo, realizar, manifestar, não importa qual seja o seu propósito para agora, se você realizar ele individualmente, pensando apenas em você, você vai ter um processo muito mais difícil e você vai ter um resultado muito menor e muito menos gratificante. Então, um dos pontos muito bons que eu quero puxar aqui, que já estou dando um spoiler do Dragon Dreaming que vai vir lá no final, é que quando a gente aprende a compartilhar os nossos propósitos com as pessoas que aparecem nas nossas vidas, vocês não sabem o quanto isso pode adiantar um processo. E eu digo isso sabendo o que eu estou dizendo, porque até eu conhecer esse rapaz que está aqui, acho que está aqui para mim, está aqui embaixo, eu estava louco dentro de mim, querendo colocar um monte de coisa no mundo, mas eu falei, falta alguém para ter aquela troca, aquela autonutrição. Nos conhecemos em uma mentoria, como uma aula como essa aqui, começamos a trocar ideia e, gente, hoje a gente tem uma regra, a gente precisa se ver uma vez por semana, para ficar inspirado o resto da semana inteira, porque é uma troca incrível. O Elson me motiva, eu motivo o Elson, e a gente se sente muito mais capaz de realizar o que a gente está se propondo. Esse aqui é um primeiro passo para coisas muito maiores que virão. Porque a gente quer deixar uma coisa clara também. Se você tem um sonho grande, você não vai tentar saltar para esse sonho lá na frente, você vai cair na metade do caminho. Porque você ainda não está preparado para o resultado lá na frente. Se você quer pular para o resultado, você não está preparado para o resultado. Vocês sabem por quê? Porque para você chegar lá na frente, você está preparado para receber essa realização, o resultado do teu esforço, você precisa ir se preparando, ir se melhorando, ir crescendo, se desenvolvendo no percurso de chegar até esse sonho. Então, todo sonho grandioso, ele é feito por degraus. E você tem que ter paciência, você tem que ter uma visão que vai além do comum para você perceber que, primeiro, não é do ritmo que você quer. Entende? Existe uma certa coisa relativa que é de cada um de nós. Entende? Porque nós também temos que respeitar o nosso tempo de aprender. A gente tem que respeitar o nosso tempo de crescer. Só que a grande chave do porquê a inteligência emocional é o mais importante para nós é simplesmente porque a chave principal para vocês crescerem e se tornarem mais capazes de realizar pequenas ou grandiosas transformações é vocês aprenderem a lidar com os desafios, certo? Porque eis a grande alquimia, eis a grande coisa que é a maior nutrição, o maior adubo para o crescimento de cada um aqui. Se a gente não souber lidar com os desafios que vão aparecer no meio de qualquer realização, não adianta criar um mundo ideal onde não vão aparecer desafios, porque você vai se frustrar. Você tem que saber que eles vão aparecer e que você deve ter calma, visão, clareza para conseguir usá-los ao seu favor. Essa é a grande chave do crescimento e desenvolvimento pessoal. Gente, não é ficar refém do desafio, não é ficar refém do problema, não é resmungar cada vez que algo não sai como você planejou. Porque uma das etapas aqui é o planejamento. Mas o planejamento não é para você ficar fechado naquele planejamento. É para você ter uma base, para você trabalhar, para você ter jogo de cintura, para você poder ter, como é que se diz? Versatilidade dentro de você. Né? Para você, se aparecer alguma coisa que você não planejou, você improvisa, você se adapta e você usa aquilo para nutrir ainda mais esse caminho. Então, depois desse podcast que eu fiz aqui, eu vou deixar o Elson falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Maravilha. Gente, eu agradeço cada um que está aqui. Eu reconheço o sacrifício que vocês estão fazendo para estar num sábado à noite aqui, né, numa sala com a gente. E para a gente começar com o pé direito, como a gente já deu o spoiler sobre o sonho, o que eu vou pedir para vocês? Qual é o propósito, o objetivo, qual é o sonho que trouxe vocês aqui hoje, tá? Vou pedir para vocês colocarem aqui no chat, porque não se cria um sonho, não se cria um propósito sem sinergia.
Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar sinergia entre os nossos objetivos, entre os nossos sonhos compartilhados que nos unem, que nos trazem até aqui. Tá? Então, eu vou pedir esse grande favor para vocês, né, de escreverem no chat qual é o objetivo de vocês, qual é o sonho, o que traz vocês até esse momento aqui. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou olhando o chat aqui também. Tá? A Ana quer escrever um livro. Muito bom, que mais? Isso que a gente está criando agora tem a ver com aquilo que o Stefano falou, que quando a gente se encontrou, a gente se conectou, começou a trabalhar junto, a coisa fluiu melhor. Por quê? A gente desperta uma coisa chamada sinergia e criatividade coletiva, a inteligência coletiva. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a experiência de vida de cada um de nós aqui, a quantidade de pessoas que temos aqui nessa sala, as experiências que temos aqui, né, de todo mundo que está aqui, é muito maior do que a minha experiência ou a experiência do Stefano somadas. Né? Então, a gente tem nessa sala uma gama de possibilidades, de conhecimentos, de experiências de vida, que se a gente fosse criar um projeto, nós teríamos aqui, ó, séculos e séculos de experiência, de conhecimento e de sabedoria coletiva acumuladas. Então, o primeiro aspecto para que a gente consiga realizar os nossos sonhos é que a gente consiga, primeiro, ter clareza de qual é esse sonho. Que aqui, por exemplo, a gente tem aqui, ó, atuar na área que me formei, na área educacional, a Raquel, né? A Alessandra, falando sobre expansão na consciência das pessoas. A Silvana, né? Naná, ela quer ser deputada estadual e fazer a diferença. Tem vários projetos voltados à educação de pessoas neuroatípicas, que é muito interessante também. A Alessandra, autoconhecimento também, falou aqui. A Adriana, quero ser auxiliar de direção. Né? Então, a gente tem vários objetivos, vários sonhos aqui, e podemos ter mais sonhos. Às vezes é um sonho para aquele momento, como a Ana falou aqui, são vários sonhos, mas eu escolhi um para hoje, exatamente. Então, existe uma metodologia que a gente pode colocar em prática para que esses sonhos sejam realizados. Antes de eu conhecer essa metodologia, em 2012, eu era aquele negócio assim, que eu ia para um projeto, ia para outro, estava envolvido com um monte de coisa, fazia networking para caramba, ia para tudo que é workshop, tudo que é curso, tudo que é reunião que tinha de qualquer coisa, eu estava lá, eu era arroz e festa. Né? Mas eu percebia que eu começava muita coisa e que eu terminava pouca coisa. E aí isso gerava o sentimento de frustração. E aí o pessoal da família fala assim, ó, olha aí, mais um projeto. Daqui a pouco ele já abandona e já começa outro. E você começa a perder a credibilidade. Só que você, às vezes, não consegue dar sequência, dar prosseguimento aos projetos. E é onde falta constância, onde falta metodologia, certo? Então eu conheci o John Croft, que é um consultor internacional, ele trabalha com a ONU, ele trabalha com vários países, vários projetos internacionais, e ele desenvolveu essa metodologia que ela une conhecimento dos povos ancestrais, né, dos povos sustentáveis que a gente tem na Terra, né, com técnicas avançadas de administração e de gerenciamento de negócios, gerenciamento de projetos. Então ele conseguiu unir a sabedoria dos antigos com a tecnologia de desenvolvimento de projetos. Então, você junta essas duas coisas, você consegue criar projetos com todo tipo de pessoas. Então, eu já ajudei a criar projetos comunitários, projetos de tecnologia em startups, em incubadoras de tecnologia. Já ajudei a criar, por exemplo, estou criando um projeto com meu pai agora, um projeto que ele tem um sonho, que faz anos que ele tem um blog, que ele quer fazer várias coisas, e ele acaba começando e não vai para frente. Estou criando esse projeto com meu pai. Então, dezenas e dezenas de projetos que eu já ajudei a criar e desenvolver com essa metodologia. Então, essa metodologia nos ajuda a criar um trilho para que, através desse trilho, o nosso sonho, o nosso pleno potencial possa ser manifesto e pode ser colocado em prática no mundo. Porque, às vezes, você quer criar algo novo. E quem aqui já saiu andando no mato à noite? Num acampamento, em alguma coisa assim. E já se ralou inteiro, já levou espinho, já tropeçou, já caiu, já levou tombo, né? Então, assim, muita gente assim já acabou se machucando, né? Já acabou se frustrando na vida, porque a gente sai no ímpeto de realizar o sonho, sem iluminação suficiente, sem ferramentas suficientes, de repente um facão ali para cortar o mato, né? A gente quer ser primeiro, a gente quer ser pioneiro, e às vezes a gente não tem a ferramenta necessária e acaba se desgastando e desiste do próprio sonho. E às vezes desiste de si mesmo. Só que acontece,
É o teu sonho que não é o correto? É você que não tem capacidade? Não, muitas vezes você não tem a ferramenta ou a orientação necessária para que você consiga levar aquele sonho adiante. Então, muitas vezes eu já comecei um sonho assim de maneira muito louca, tentando colocar em prática, tropeçando, caindo, e perdi a fé em mim. Mas eu falei, cara, não tem jeito. O negócio é se conformar com o que está aí e fazer, é isso mesmo, né? Só que quando você tem acesso às ferramentas corretas que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar, né? Uma iluminação, um planejamento, um mapa, uma bússola, você consegue alcançar o teu sonho de uma maneira melhor. A gente tem aqui mais alguns projetos, né? Projetos... a Raquel também falou que ela já deu início em alguns e não conseguiu dar continuidade. A Lucélia, que quer ser palestrante, precisa encontrar um nicho, ajudar pessoas a se desenvolver psicologicamente. Muito bom. Então, isso é boa parte do sonho que acabou unindo eu e o Stefano. Né, gente? Bem-vindo para o pessoal que está entrando, né? Está entrando agora, a gente está falando sobre o sonho, né? Sejam bem-vindos. Vou convidar quem está entrando agora a colocar o seu sonho, o seu objetivo que te trouxe até aqui, ali no chat para a gente compartilhar. Né? E dando sequência, explicando um pouco sobre essa metodologia que eu estava comentando do Dragon Dreaming. Qual é a base dele? Primeiro, é você assumir responsabilidade por você mesmo, pelos teus sonhos, pelos teus resultados. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia, a gente tem algo para colocar para o mundo e a gente terceiriza a responsabilidade para o nosso patrão, para os nossos, por exemplo, os nossos superiores, para algum político, né? É o presidente que tem que resolver. Então, cada um tem o seu papel dentro do processo. Só que tem a parte nossa, que só nós podemos fazer. Então, uma parte bem importante do Dragon Dream é a gente aprender a se responsabilizar por aquilo que é nosso, a nossa conduta, os nossos resultados, certo? Então, aí está uma dica muito importante, né? Se empoderar completamente daquilo que cabe a você. Né? Então, existe algo que você pode fazer dentro do teu trabalho, dentro da tua faculdade, dentro da escola que você está, dentro do ambiente que você está, para transformar aquele ambiente. Porque como todos podem fazer parte de um problema, todos podem também fazer parte da solução desse problema. Então, a tua parte é enxergar uma necessidade, é propor uma solução e é convidar as pessoas para refletir sobre aquilo. Né? Isso pode acontecer em qualquer lugar. Às vezes, numa empresa, no lugar onde o pessoal se reúne para comer, né? Comentar, conversar sobre os problemas, sobre as situações. Né? Outra coisa que o Dragon Dream te ajuda a fazer é embarcar numa jornada para viver o teu pleno potencial. Então, você já pensou qual é o teu pleno potencial? O que você consegue realizar que você ainda não está realizando? Às vezes a gente tem aqueles sonhos assim que parece uma coisa meio ilusória, né? De algo que você quer realizar. Eu lembro que quando eu comecei na área de vendas, eu me imaginava falando para várias pessoas, fazendo palestras, fazendo workshops, mas era um sonho distante para mim. E alguns anos depois, isso foi acontecendo. Só que eu não fiz nada propriamente dito para que isso acontecesse. Eu me desenvolvi e à medida que eu me desenvolvi, fui recebendo convites para falar em palestras, em workshops, em coworkings. E quando eu me vi, aquele sonho que eu tinha há alguns anos atrás estava se realizando. Eu poderia ter acelerado esse sonho se eu conhecesse a metodologia? Sim. Né? Então, é uma forma da gente pegar aquele sonho que está lá distante, que está lá na frente, e conseguir trazer ele para o nosso dia a dia, passo a passo, etapa por etapa, sem queimar etapa, sem sair correndo, sem tropeçar, né, no meio do caminho, sem se machucar tanto assim. Outra coisa que a gente aprende é criar uma estrutura para pavimentar o nosso caminho, para facilitar o nosso caminho e o caminho das pessoas que estão junto com a gente. E tem uma coisa interessante do sonho, porque algumas pessoas acreditam que o sonho é algo ilusório, é algo distante. Na verdade, o sonho ele expressa a parte mais profunda do nosso ser, é aquele potencial que existe dentro de você que quer sair para fora, que quer se expressar, que quer se desenvolver, que quer acontecer. Então, é como se fosse assim, o sonho está na semente, só que o futuro do sonho é uma planta, é uma árvore cheia de frutos, cheia de flores. Então, aquele sonho de florescer está dentro da semente. Às vezes você olha para a semente e fala, cara, não tem flor nenhuma aqui.
Isso aqui é uma semente. Então, a semente precisa morrer enquanto semente para ela ressurgir enquanto árvore, enquanto planta, enquanto frutos, enquanto flores. Então, é esse processo que a gente vai passar, e o Dragon Dreaming, essa metodologia passa pelas etapas para que a semente seja nutrida, seja alimentada, seja hidratada, esteja num solo favorável, porque às vezes você tem todo o potencial, mas não está num solo favorável, você está numa pedreira, que é mais difícil você florescer. Então, uma das etapas é você compartilhar o teu sonho com pessoas que têm habilidades complementares e podem te ajudar a chegar lá. Né? Então, aí você consegue ter um ambiente propício para que o teu potencial floresça. E tudo isso a gente aprende na metodologia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Então, nessa primeira parte eu gostei bastante que vocês compartilharam aqui, temos vários sonhos, né, que vocês colocaram, livros, sonho em relação à parte atuação política, criação de novos projetos, né, em relação à parte de desenvolvimento de projetos, a parte de trabalho comunitário também, né, tem várias pessoas que já estão envolvidas em projetos e querem aprimorar esses projetos. Né? Então, a nossa ideia, mais do que fazer uma aula, é reunir uma comunidade, um movimento de pessoas com projetos com potencial de transformar a si mesmas e de transformar o seu ambiente. E dessa maneira a gente empodera, traz as ferramentas, traz aquilo que a gente precisa, como motivação, visão, a audácia, como o Stefano comentou também, que é importante para que a gente alcance o resultado, e assim a gente vai nutrindo e ajudando uns aos outros, né, dentro de um ambiente propício para que cada um de nós floresça e desenvolva o seu potencial. Tá bom? Eu posso Então, só dar eu um já ia, complemento com nisso? certeza, manda Que vocês sabem, gente, qual que é a nossa visão para estar fazendo isso aqui? É porque talvez para vocês que não estejam dentro do processo, né, claro, talvez não pareça ser dessa maneira, mas nós acreditamos juntos que uma das chaves para a gente ter um mundo melhor é empoderar as pessoas para que a gente tenha mais sonhos realizados nesse mundo. Entende? Porque existem muitas coisas que acontecem no mundo, na sociedade, no nosso trabalho, que tentam sempre nos diminuir ou nos mostrar que somos incapazes. Mas, assim, eu juro para vocês que aonde vocês se acham incapazes, vocês podem corrigir isso com treinamento, com prática. Muitos, eu sou do meio da arte, então no meio da arte se fala muito sobre talento. Mas quando a gente está estudando sério, quando a gente está numa faculdade, a gente não dá muita moral para talento, porque tem muitas pessoas muito talentosas, porém, elas não têm disciplina, porém, elas não têm senso coletivo, porém, elas não sabem trabalhar em equipe e elas não têm altruísmo também. Então, o artista que é talentoso, mas não tem essas qualidades, ele vai ficar para trás daquele artista que é disciplinado, que sabe o que tem que melhorar, sabe o que tem que trabalhar e vai atrás proativamente, não espera a vida obrigar. Não espera a vida te obrigar a ter que aprender uma coisa que você ainda não sabe. Começa agora, começa enquanto você ainda tem tempo, porque o seu sonho vai exigir que você aprenda muitas coisas, que você se torne mais capaz. E é preciso que você veja isso de uma maneira positiva. O que eu queria comentar com tudo que o Elson falou, que foi muito bom, né, gente, ele trazer a experiência que ele tem de dentro dos locais que trabalham diariamente com isso, é que essa realização do que vocês querem, ela precisa de duas coisas. Ela precisa de um movimento interno que a gente chama de motivação, e ela vai precisar, essa motivação vai ter que ser colocada para fora de alguma maneira, e aí vai entrar a disciplina, tá? Qual é a maior razão de as coisas não darem certo? A gente começa cheio de motivação. Dá uma semana depois, não é muito bem algumas coisas como a gente colocou, a motivação vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que você não vê mais, você não tem mais visão de futuro naquilo que você está fazendo. Entende? Então, um dos segredos é saber manter, como é que se fala? A peteca para cima? Como é que é o nome disso, gente? Não pode deixar a peteca cair. Não pode deixar a peteca cair. E a motivação vai ter a ver com como vocês se nutrem das suas emoções e como vocês enxergam, olham, visão, as coisas que acontecem. Porque, assim, vocês podem olhar para um lado negativo. Pode. Vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Ou vocês podem
olhar com uma visão mais otimista e de crescimento. Porque vão ter coisas que vão dar errado, tá? Não se iludam. Só que o erro é o que vai mostrar para vocês o caminho certo. Não tem como acertar logo de primeira, mas tem que ser uma sorte gigantesca. Mas a gente não pode contar com sorte. A gente não pode contar com talento. Por isso que a gente oferece método. Porque o método bem aplicado, bem seguido, disciplinadamente, pode superar o talento, pode superar qualquer outra coisa. Certo? Porque nós somos seres que viemos para nos desenvolver nossas capacidades. Gente, quando eu era mais novo, adolescente, eu não sabia falar, eu era super desengonçado. Depois virei professor de teatro, de comunicação e ainda professor de dança. Então, se eu tivesse ficado nessa, eu não ia conseguir, eu não ia fazer, porque eu vou ficar com vergonha dos outros, nada disso teria acontecido. E vocês vão precisar... E a parte mental nossa é a seguinte, existe um duplo aí dentro de você. O seu cérebro ele é bipartido, ele tem dois lados. Um lado racional, um lado emocional. O lado emocional, vocês vão precisar muito. O lado emocional é aquele que te faz sentir em união com tudo. É aquele que você está tomando aquele banho quentinho que fica, uou, que banho maravilhoso. É aquilo que se entrega. Sabe quando você vai falar alguma coisa e você está num estado de espírito tão bom que as palavras simplesmente aparecem para você? É como se tivesse tudo conectado. Isso é um alinhamento da tua mente, das suas emoções e das suas ações, do seu corpo, né? E aí a gente já pode, inclusive, ir trazendo isso, porque agora a gente começou a falar sobre compartilhar os sonhos. Sem compartilhar os sonhos, é muito difícil a gente realizar. Porque em algum momento nós vamos precisar de alguém. Não adianta. Imagina uma empresa grande sem o zelador. A empresa grande sem o zelador, aquele que limpa e que arruma tudo, como é que ela ia ficar? Ela ia conseguir, a galera ia conseguir trabalhar bem nessa empresa sem zelador, que fica tudo bagunçado? Não. Então, até a mais simples pessoa, ela é necessária. Cada um da sua maneira, cada um no seu próprio encaixe, desempenhando a função que acredita ser o seu propósito. Então, para a gente compartilhar o sonho, vai precisar de comunicação. Mas, para finalizar essa minha parte aqui, comunicação ela tem duas direções. A primeira direção é a inteligência emocional. Porque vocês não vão ter segurança para falar, para se expressar, para criar, entende? Se vocês não tiverem inteligência emocional. Porque o outro lado do teu cérebro é o lado crítico. É aquele que você vai estar na boa, lá numa piscina, numa praia, e vai falar, peraí, mas você tinha que entregar um trabalho. Ou, meu Deus do céu, tá todo mundo te olhando, será que tem alguma coisa errada? Né? E você começa a cheirar, assim, a olhar. Tudo isso é o teu diálogo interno. É como se tivessem duas pessoas diferentes aí dentro. E você precisa aprender a gerenciar isso. Porque se você estiver no meio, seja lá do que você estiver fazendo, de uma conversa, de uma palestra, de uma apresentação, de um vídeo que você está gravando, se você começar a se criticar, a se diminuir perante as pessoas, você vai ficar nervoso e você não vai conseguir ser claro com o que você está trazendo. E você não vai conseguir inspirar, você não vai conseguir tocar as emoções das pessoas com que você está se comunicando. Entende? Porque comunicar sonhos é comunicar emoções. Nós, seres humanos, a gente pode achar. E pensa no sonho que você quer. Vamos dizer, alguém ali falou que tem o sonho de palestrar, acho que foi a Lucileia, né? Palestrar para muitas pessoas. Mas eu vou dizer, assim, que o que foi a Lucileia, mesmo Lucileia, acho que foi, dá um joinha aí se foi você, que eu posso estar falando errado também, né? Só que, assim, a Lucileia e todo mundo aqui, na verdade, você não quer estar ali falando para muitas pessoas. Ou ter um estúdio de produção, como eu vi ali também. Você quer, na verdade, a emoção e o sentimento por trás de conseguir isso, por trás de viver disso, por trás de realizar isso. E é esse sentimento que a gente vive em busca. Só que tem conquistas que são pequenas e elas não têm o poder de preencher, sabe, essa nossa necessidade.
Então, a gente tem que entender o tamanho do preenchimento que a gente precisa aqui. Porque vão ter coisas que vão ser mais grandiosas, mas coisas mais grandiosas, elas precisam ter longo prazo. Elas vão ter metas. Entende? Por isso você vai ter que sacrificar coisas para conseguir atingir aquela meta. Então, a pergunta que eu quero deixar para botar um pontinho aqui para Sapo Elson é: o que você está disposto a abrir mão? O que você está disposto ou disposta a sacrificar para chegar aonde você quer? Porque sacrifícios serão necessários. Você vai precisar perder, sei lá, um momento que você podia, de repente, estar ali se divertindo, indo no shopping, em família, para você estar planejando a tua realização, para você estar investindo dinheiro naquilo e abrindo mão de outras coisas. Então, sempre tenho em mente o que eu vou precisar abrir mão para chegar aonde eu quero. Vocês precisam medir o tamanho do feito que vocês querem ter para ver dentro de vocês se vocês se consideram capazes de levar até o final. É muito importante se sentir capaz de levar até o final. Se não se sentir capaz de levar até o final, não começa. Vai se trabalhar, vai treinar, vai aprender, vai crescer. E aí, quando você se sentir pronto para levar até o final, sem desistir, porque se você desistir uma vez, para você pegar isso de novo, vai ser muito mais esforço, entende? E se comprometa com você mesmo a ter disciplina, a trabalhar as suas fraquezas, a sua procrastinação, a sua autossabotagem. Você vai precisar se observar. Todos os desafios que vão aparecer fora de você é para que você olhe para dentro de você e procure aquilo que está te atrapalhando. Tem que olhar para dentro. Não vai ter escapatória. Não dá para fugir. Gente, tudo que a gente ignora controla a nossa vida. Isso é uma verdade. Tudo aquilo que a gente ignora, ou é na gente mesmo, ou na vida, ou em qualquer lugar, nos controla sem a gente nem ter consciência disso. 90% da nossa mente é consciência. Quer dizer, 90% da nossa mente é inconsciência. 10% da mente é consciência. Então, nós ignoramos quase 90% das coisas, sabe? E é preciso querer mergulhar em si mesmo e tirar a luz que está aqui dentro, a força que está aqui dentro, a luz que está por trás de algum breu que veio aqui, de alguma escuridão que apareceu em algum momento da vida, né? São essas coisas que você viveu que quando você for desbravar o desconhecido que está lá na sua frente, a gente acha que tem medo do desconhecido, né? Mas não é medo do desconhecido que nós temos. Nós temos medo de repetir o que já conhecemos lá na frente. Nós não queremos vivenciar a mesma dor, uma mesma frustração, não queremos sentir uma coisa desagradável de novo. Então, nós temos medo de desbravar o desconhecido, de ser pioneiro, de ter audácia, de propor algo novo. Porque a gente também acha que nós não vamos ser aceitos, que a nossa ideia pode ser recusada. Mas se você deixar um medo te levar, quem não arrisca não petisca. Você não vai criar coragem para arriscar. E por trás de grandes riscos estão grandes conquistas. E os momentos mais importantes vão estar por trás das decisões mais difíceis. Entende? Então, bom, é isso, um pontinho, senão a gente vai levando embora aqui. Cadê você, Elson? Onde você está? Para onde vamos agora? Estou aqui. Nesse cronograma. Agora, libera para eu compartilhar minha tela aqui. Mas você já vai para o Dragon Dreaming? Eu queria só passar para que serve. Quais são os itens que a gente consegue trabalhar? Você não quer falar um pouquinho mais de comunicação antes da gente começar esse ponto? Que aí depois a gente vai direto. Sim, exatamente. Tem a pergunta da Silvana, né? Mas eu queria mostrar na tela uma... Já deixa na mão aí preparado, não vou compartilhar agora, vai ser daqui a pouco. Eu acho que... Mas tá. Ó, foi. Pronto. Beleza. Tá. O outro perfil, não esse aqui que está com a câmera. É a tela do computador. Espera aí, eu estou tentando te achar. Eu achei muito legal uma pergunta que a Silvana fez aqui. Quer dizer, a Silvana sempre com perguntas boas aqui para a gente. Ela falou que o que desmotiva ela é depender dos outros para dar o próximo passo. O que acontece, gente? Tem a ilusão da separação.
a ilusão de que você depende de alguém para realizar algo. Todo sonho, ele se conecta com outros sonhos em algum lugar. Então, da mesma maneira que você tem a tua parte do quebra-cabeça dentro de você querendo sair para fora, tem outras pessoas com sonhos parecidos, semelhantes e complementares em outros lugares. Só que o que acontece? Muitas vezes, a gente se coloca como refém de uma situação, de uma circunstância ou de pessoas. E a gente acredita que depende de alguém. Na verdade, assim, não é de alguém que a gente depende da nossa capacidade de comunicar esse sonho, esse projeto de maneira poderosa, para que as pessoas comprem essa ideia, conectem o próprio sonho delas com o teu sonho, e aí não é só o teu sonho sozinho, é o sonho de outras pessoas junto. E aí esse sonho ele é carregado de forma coletiva. Então, quando você carrega, e eu sei como que é esse peso, o peso desse sonho totalmente sobre os teus ombros, você se sente sobrecarregado, você se sente impotente, você se sente desmotivado, né? E é algo muito difícil. Então, tem aquela frase que diz que um sonho que se sonha só é só um sonho, agora um sonho que se sonha junto, né? Aí a gente realiza. Então, é exatamente isso que tem que acontecer. A morte do sonho individual, do sonho egoísta, para que renasça como um sonho coletivo. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo do Martin Luther King. O que ele fala? Ele reuniu as pessoas e falou, eu tenho um sonho, e o sonho dele tinha a ver com igualdade civil, que as pessoas brancas, as pessoas negras, né, homens e mulheres pudessem ter uma integração na sociedade, que não tivesse uma separação. Por exemplo, nesse ônibus aqui não vai entrar nenhum negro, só vai entrar pessoas brancas, por exemplo. Então, esse tipo de desigualdade ele era contra. E começou com um sonho dele, um sonho de muitas pessoas. Então, o que ele fez? Primeiro, ele reuniu pessoas que pensavam igual. Só que ele não falou que ele tinha um plano, ele falou, eu tenho um sonho, e ele reuniu pessoas em torno desse sonho. Essa que foi a diferença de Martin Luther King de outras pessoas que também militavam nessa mesma causa. Então, ele conseguiu comunicar o sonho de uma maneira poderosa, de uma maneira que falava com o coração das pessoas que tinham aquele mesmo sonho ardendo dentro delas. E a maneira que ele compartilhou isso fez com que as pessoas se movimentassem, se mobilizassem. E cada vez que ele falava, reuniam-se mais pessoas, e pessoas na rádio começaram a dar espaço para ele falar e divulgar as passeatas que ele ia fazer, né? E eles reuniram na frente do palácio lá do governo dos Estados Unidos milhares e milhares de pessoas, de etnias diferentes, de povos diferentes, de lugares diferentes, porque todo mundo se sentiu contemplado naquele sonho. Então, quando você se sentir sozinho no teu sonho, pense. Qual é a essência desse sonho? Quais outras pessoas têm algo parecido ardendo dentro de si? E como que você pode compartilhar isso de uma maneira que as pessoas sintam isso? A mesma coisa eu e o Stefano. A gente tinha esse desejo de fazer alguma coisa voltada para o desenvolvimento humano. Ele no cantinho dele, eu no meu cantinho. E a gente foi pesquisando, procurando, entrando no mesmo grupo, nos conectamos, conversamos sobre, e aí começamos a conversar, e toda semana ali, um aquecendo, aumentando, colocando mais lenha na fogueira do outro, e a gente começou a transbordar. E outras pessoas falaram, cara, por que vocês não fazem uma live? E a gente começou a fazer lives, começou a criar conteúdo no Instagram, e a coisa foi crescendo, foi se desenvolvendo, né? Hoje a gente sente que está no começo, mas assim, já tem muitas pessoas de muita qualidade fazendo parte desse movimento com a gente é muito grato com isso. Mas começou como? Naquele momento, aquele sonho individual do Elson, aquele sonho individual do Stefano, quando a gente se encontrou, fez aquela faísca, e aí a coisa foi andando, foi pegando fogo. E aí o pessoal começou a falar, vocês vão fazer um curso, o que vocês vão fazer? Vocês podiam fazer lives com outros convidados, e as portas começaram a se abrir. Então, quando você se sentir sozinho, se conecte com a essência do teu sonho. Porque muitas vezes a gente sonha um sonho que não é nosso, é uma projeção de alguma outra pessoa, da sociedade, né? Um dos sonhos que eu já tive na minha vida era ser advogado, porque era algo que alguém queria para mim que eu achei interessante. Eu falei, se eu conseguir ser um bom advogado, eu vou conseguir ter a aprovação dessa pessoa. E não era por mal que essa pessoa fazia isso, né? É uma pessoa que, meu pai, me ama, gosta de mim, ele tinha esse sonho, né? Depois eu descobri que era o sonho dele, ele refletia esse sonho em mim, mas ele não fez isso por mal. Só que isso fez com que eu fosse atrás, que eu estudasse, que eu conhecesse, que eu entendesse, e eu visse
que aquilo não era para mim. Ele queria que eu fizesse direito, eu queria fazer artes. Né? Para vocês verem. Agora eu estou no treinamento, que é um meio termo ali entre essas coisas, né? Do treinamento em empresas, né? Do treinamento em ecovilas, em vários lugares. Eu consigo ver todo tipo de projeto acontecendo. Né? Então, é algo que a gente tem que encontrar o nosso lugar, o nosso espaço. Quanto mais genuíno é o sonho, mais ele vai te satisfazer. Às vezes você está numa empresa que não te satisfaz totalmente. Às vezes a pessoa até tem um negócio que não satisfaz ela totalmente, que ela precisa mudar alguma coisa ali. Então, um passo muito importante é ter clareza do próprio sonho. Essa clareza vai fazer com que a tua chama arda e se acenda ainda mais. E quando você for compartilhar com as pessoas, isso vai transbordar dentro de você. E as pessoas vão se identificar com isso. E é uma comunicação que ela vai partir aqui, dessa região aqui, né? Essa região que algumas pessoas falam que é o nosso plexo solar, que é o nosso sol interior, né? Que é da onde vem a nossa vontade de realizar, a nossa vontade de fazer. E quando a gente conecta essa força do nosso indivíduo, de realizar com o nosso coração, com a nossa vontade genuína, a gente consegue criar um campo mais fértil para que para que esse sonho aconteça. Então, quando você for comunicar esse teu sonho, imagine um campo isso é um exercício de visualização criativa, tá? Imagine que você tá um campo saindo a partir de você, que temos um campo eletromagnético no nosso coração, né? Imagine esse campo saindo a partir de você e se conectando de uma maneira tranquila com as outras pessoas, não de uma forma invasiva, mas de uma maneira, assim, abraçando as pessoas que estão ali. Então, quando você estiver numa sala compartilhando com as pessoas, imagine, né, esse campo eletromagnético saindo de você e abraçando essas pessoas, reconhecendo essas pessoas. Né? Tem uma frase, um dizer, né, da meditação, que é o namastê, que é assim, o Deus, o Criador que existe em mim, sauda o Deus, o Criador que existe em você. Então, todos nós somos centelha divina, todos nós somos filhos do Criador, do universo, seja lá o que você acredita. E todos nós temos potencial criativo. Então, quando eu compartilho meu sonho com alguém, eu reconheço nessa pessoa a capacidade dela de criar junto, de me trazer ideias, de abrir possibilidades também. E muitas vezes, tudo que você precisa é abrir a tua boca e comunicar esse sonho. E as pessoas daquele grupo vão trazer ideias e vão abrir as portas necessárias para que esse sonho seja realizado. Então, juntando isso que a gente falou, de ter clareza no sonho, a parte de comunicar o sonho com poder, que o Stefano falou, que é essa especialidade muito forte dele em relação à comunicação também, né? Então, como comunicar de uma maneira poderosa esse sonho, de forma que desperte nas pessoas o desejo de te ajudar, o desejo de embarcar nesse sonho junto contigo, porque a maior parte dos sonhos morre quando é o sonho de uma pessoa, né? Agora, quando a pessoa sente que aquele sonho faz parte dela também, ela se identifica com aquele sonho, ela traz toda a energia dela para ajudar a construir esse sonho também. Né? Então, o quanto você está disposto, o quanto você está disposta a abrir mão do sonho individual para que esse sonho se torne um sonho coletivo, um sonho de outras pessoas. Sem perder a essência, mas a essência do teu sonho se comunicando com a essência do sonho das outras pessoas. Certo? Lindo, poético. Então, é isso, gente. Perguntas vocês podem ir colocando ali. Né? Eu acho que o que eu tinha para contribuir agora é isso. Você falou uma coisinha que eu tenho que comentar a coisinha que você falou, né? Senão não sou eu. É que, gente, quando a gente começou, depois que a gente começa, a aula ela pode durar até mesmo 24 horas, porque aí começa a vir coisa, começa a vir, e a gente não tem limite, nós vamos liberando, falando. Então, enquanto vocês estiverem aqui, vai ter conteúdo. Para mim, um dos princípios da comunicação, sempre que você está falando com alguém, ou não está presencialmente falando, mas está, sei lá, por meio de um vídeo, por meio do telefone, disso aqui que a gente está agora, o princípio da comunicação é que ela é um veículo, tá? Um veículo que você vai pegar a pessoa que está na vida comum dela, na rotina dela, no automatismo dela, e você vai levar ela para uma viagem. Você vai levar ela para um mundo diferente, certo? Então, a gente sempre tá... agora, por exemplo, agora mesmo, o que a gente está fazendo com vocês? Vocês não estão saindo do lugar comum?
Vocês não estão em um outro lugar aí dentro, começando a imaginar outras coisas, começando a sentir outras coisas? Isso é comunicação. É quase teletransporte, entende? E a comunicação, ela tem um poder grandioso, grandioso, gente. Os maiores feitos da humanidade foram feitos que vieram através da comunicação. As maiores lideranças da humanidade foram pessoas que dominavam a comunicação. E não é pessoas que dominavam a comunicação, claro, para manipular as pessoas, mas para engrandecer as pessoas, porque o que a gente traz aqui é que nós vamos dividir o nosso sonho de maneira sustentável, de uma maneira que todos ganhem. E para isso você não pode ser inseguro, porque quando você colocar teu sonho no mundo, esse sonho vai se transformar, ele vai se misturar com o mundo. Entende? Quando eu pego um livro para ler de qualquer autor, depois que o livro eu comprei, o livro é meu, porque a minha imaginação vai compor com o que o autor está falando ali e vai virar um novo livro. Então, você não sabe até onde o teu sonho vai ainda. Você vai descobrir o que ele realmente é. Mas você tem que estar aberto, porque ele vai sofrer modificações que vão ser engrandecedoras. Mas se você tiver um complexo de inferioridade, você vai querer ficar só colocando e vai sofrer com as novidades. Então, a gente tem que estar aberto. Não é sobre nós. Um sonho, ele fala sobre um coletivo. E é muito importante, a gente quer, nessa aula, conectar vocês, porque, gente, os principais sonhos de vocês falam sobre vocês. Vocês nunca se perguntaram por que você tem esse sonho? Porque especificamente isso e não aquilo. E assim, do jeito que você pode criar esse sonho na realidade, só você pode criar. Ou seja, ninguém mais no mundo inteiro vai criar da maneira como você pode fazer. Por isso eu acredito que é seu direito, seu dever, se esforçar para manifestá-lo. Porque eu sempre digo, às vezes tem pessoas esperando pelo teu sonho lá fora. Isso é uma verdade, vocês vão perceber isso nesse caminho, certo? É muito maior do que o que a gente pode imaginar. Quanto mais pessoas conectadas ao nosso propósito, mais combustível, mais retroalimentação, mais sustentabilidade, sabe? Essa é uma proposta para uma sociedade diferente, sabe, gente? E uma coisa que eu quero só dizer, um ponto para a gente entrar no Dragon Dream, que tem muita coisa para a gente falar ali, né? E o nosso tempo está correndo. Gente, quando vocês começarem a fazer o que vocês desejam, muitas pessoas vão falar coisas. Vai vir muita energia contrária. Vai vir crítica, tá? Mas vocês não devem buscar aprovação. Vocês não devem buscar reconhecimento. Isso tudo vai vir de acordo com as suas realizações. Mas não busque isso, porque não vai ter, porque a maioria das pessoas, elas chamam de loucos aqueles que têm coragem de fazer o que elas não têm. Entende? Então, guarde para você até o momento certo e compartilhe com alguém que você tenha conexão, que seja da tua confiança, que você sabe que vai trocar com você da melhor maneira, não vai falar para aquela pessoa que tem problema de segurança e vai tentar rebaixar o que você está trazendo. Entende? Porque isso vai acontecer e você não tem que agradar ninguém. Muitas vezes, a comunicação, eu sempre falo, às vezes a comunicação incomoda os acomodados. Porque a zona de conforto não leva ninguém a lugar nenhum. E a gente está numa sociedade cheia de gente acomodada em algum padrão. Então, você vai incomodar com a sua fala, você vai inspirar com a sua fala, você vai motivar com a sua fala, né? Esse é um grande poder. Só que, para isso, você tem que parar de pedir licença para ser quem você é. Você tem que parar de pedir licença para se expressar com a tua verdade. Você tem o direito de se manifestar do mundo, você tem o direito de falar no mundo, você tem o direito de entrar em qualquer lugar e fazer parte de qualquer assunto, de qualquer conversa, de tudo. Isso é ousadia. Gente, o Elson falou de que nós todos, né, temos a fonte do universo dentro de nós, então todos nós temos o mesmo poder. Nós somos todos iguais, só que nem todos nós sabemos, temos as mesmas informações para aproveitar, né? Então, queria deixar isso, aviso, parem de pedir licença para se realizar e sai agora da zona de conforto. Porque, como diria, não lembro nem quem diz isso mais, né? Mas a zona de conforto, gente, é uma banheira de cocô quentinho, tá?
A gente não percebe que está na merda porque está quentinho, está gostoso, né? Se dá, a gente fica ali. Mas tem uma hora que você tem que sair dali para você poder crescer. Quem fica isolado na zona de conforto tem medo de crescer. E a gente tem que ter coragem, porque não é fácil, não. Né? Elson, Dragon Dreaming. Vamos lá. O sonho do dragão. Cara, Dragão que sonhador. legal, cara, que legal. Imagina se tivesse combinado, né, cara? Coisa que vai numa sinergia tão forte. Gente, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. A Silvana novamente aqui falou que ela tem dislexia e ela se sentiu excluída e mal e incompreendida a vida toda. E eu me vejo muito nessa fala dela, porque eu tinha dificuldades de aprendizado e hoje eu trabalho com treinamento. Então o pessoal pensa assim, tá, como assim? Trabalha com treinamento hoje, mas era uma pessoa que tinha dificuldade de aprendizado, né? Eu tive que aprender as minhas formas próprias de aprender e de me desenvolver, né? E isso fez com que eu pudesse ajudar outras pessoas e foi aí que surgiu o começo dessa parte de treinamento comigo. Tá, pessoal, a gente já vai abrir para a parte de perguntas, tá bom? A gente já viu que tem algumas pessoas que têm perguntas para fazer e a gente já vai abrir para as perguntas aí, tá bom? E muitas vezes, aonde dói é onde está a nossa maior força. Então, essa questão do aprendizado, essa questão do desenvolvimento pessoal, eu também sempre fui uma pessoa dificuldade para falar, para me expressar, e foi isso que fez com que eu fosse atrás de mais conhecimento, foi isso que fez com que eu fosse atrás de conhecer psicologia, comunicação, desenvolvimento pessoal, e foi a minha dor de ter dificuldade de me encaixar dentro de um grupo de pessoas que fez com que eu desenvolvesse capacidades e habilidades que hoje me ajudam como facilitador, como treinador, como líder, né? E isso eu acabei ultrapassando aqueles limites que me faziam muito mal. Então, muitas vezes, a tua maior dor vai gerar a tua maior fortaleza. Eu dei um exemplo na live antepassada, que uma pérola feliz uma ostra feliz não produz pérola, ela precisa ter um incômodo ali, um cisco, uma areia, alguma coisa ali dentro dela que incomoda muito para que ela desenvolva a pérola ali em volta. Então, às vezes, é aquele incômodo que está ali. O apóstolo Paulo falava sobre isso, né? Ele falou que sentia um espinho na carne dele, e era esse espinho que não deixava ele ficar na zona de conforto, fazia com que ele se movesse, se movimentasse e buscasse desenvolver e aprender e ajudar cada vez mais pessoas. Então, muitas vezes, algo que é um fardo para que a gente carregue, é aquilo que vai fazer a gente poder ajudar outras pessoas. Então, aquela tua maior dor, aquela tua maior ferida aberta, tratar ela, sarar ela, vai fazer com que você se capacite a ajudar e auxiliar outras pessoas. Então, a partir do momento que você consegue se comunicar com poder, trazer o teu sonho por um grupo de uma forma ganha-ganha, que você muitas vezes a falta do poder em comunicar o sonho é porque você está falando algo que só vai te beneficiar. Mas, assim, o que vai beneficiar o outro ali? Será que esse sonho que eu tenho vai me beneficiar apenas a mim ou vai beneficiar as outras pessoas que fizerem parte do projeto? Então, à medida que eu consigo identificar como esse projeto pode desenvolver o meu pessoal, o pessoal das outras pessoas, o senso de comunidade, né? Equipes. Então, muitas empresas que eu trabalhei como consultor, eu ajudei a desenvolver senso de equipe, senso de colaboração, um ambiente mais seguro, um ambiente mais colaborativo para que as pessoas trabalhassem ali, porque passa 8, 9, 10 horas por dia dentro de um ambiente de trabalho tóxico, né? Então, tem que mudar esse ambiente, tem que mudar esse processo, né? Um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para trazer os seus sonhos, suas habilidades, suas ideias. Então, você como líder, como liderado, como integrante de uma equipe, você consegue trazer um pouco mais desse ambiente seguro para que as pessoas possam falar contigo. Né? Então, mesmo que você não possa mudar a cabeça do líder da tua equipe, mas pelo fato de você conseguir acolher as pessoas, ouvir, propor e ter ideias, vai fazer com que você se torne um oásis no meio do deserto. Você vai ser a pessoa que as outras vão recorrer. E daqui a pouco, esse teu próprio líder, que às vezes te critica, vai ser aquela pessoa que vai te trazer e vai querer entender como que você faz isso.
e vai querer te trazer como um aliado para ajudar o restante da equipe. Então, todos nós temos capacidade, temos potencial de transformar o ambiente que a gente esteja, seja lá como for. Eu gosto muito da história do José do Egito. Ele estava preso injustamente por um crime que ele não cometeu. Ele conseguiu virar o jogo a serviço dele. Ele conseguiu ser o chefe ali da cadeia que ele estava. Ele conseguiu ser o vice-governador. Ele conseguiu estar abaixo apenas do faraó. E aí a gente tem várias outras histórias de superação no mundo, né? E por quê? Porque foram pessoas que usaram o seu poder de transformação na sua realidade, né? De forma gradual, foram crescendo, transformando, até conseguir manifestar o seu sonho de uma maneira mais plena. Então, o que tem dentro do meu sonho que vai auxiliar e que vai ajudar outras pessoas também, né? Então, que a gente possa enxergar isso. Quando a gente enxergar isso, a gente vai ter segurança, porque a gente sabe que o que eu estou propondo vai ajudar as outras pessoas, vai agregar para equipes, vai agregar para o coletivo. Certo? Então, se você conseguir identificar essas três coisas, o que isso tem para desenvolvimento pessoal, o que isso tem para desenvolvimento de grupo e o que isso tem para desenvolvimento para o planeta como um geral. Não tem aquela frase que diz que você tem que pensar local, pensar global e agir local? É por aí, né? Então, o que esse meu projeto pode ajudar de forma local, mas a minha visão global, como que isso pode ajudar o todo? Imagina várias pessoas como eu criando projetos como eu. Como que isso pode impactar de maneira global, né? E aí agora a gente vai partir um pouquinho mais para a parte da metodologia em si. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Beleza? Tá dando para vocês verem aí? Elson. Sim. Elson, é que eu estava falando aqui, o microfone estava fechado. Ah, tá. Eu queria te dizer uma coisinha. É 21h07. Você acha que consegue fazer essa apresentação em uns 15 minutinhos e a gente deixar mais tempinho para aquela parte final importante? Sim. Não, dá até um pouquinho menos, porque eu vou passar pelas 4 etapas, explicando elas de maneira macro. Mas está dando boa visualização para vocês, hein? Tá sim. Tá sim? Maravilha. Então, vamos lá. Então, todo sonho, ele vai começar aqui. Estão conseguindo ver o meu cursor? Sim. Tá. Vai começar aqui dentro do indivíduo e totalmente na teoria. Então, a partir do momento que você toma consciência do teu sonho, daquilo que você quer, ele surge como algo assim distante, meio que uma ilusão, um sonho mesmo. Aquilo te motiva, aquilo te dá ânimo, aquilo te dá vontade de realizar. E qual a etapa que você precisa fazer? Sair do indivíduo e começar a caminhar para o ambiente. Então, como que eu transfiro o sonho de um indivíduo para o ambiente? É isso que a gente falou até agora, do compartilhar o sonho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tomo consciência. Quando eu tomei consciência do meu sonho, eu vou compartilhar com as pessoas, eu preciso fazer o mesmo processo que eu tive internamente com as outras pessoas. Por isso que às vezes a gente compartilha o sonho e as pessoas não se identificam, porque eu vou direto para o final do sonho, para a parte racional do sonho. Eu tenho que ir para a parte emocional do sonho, como o grande Martin Luther King fez. O que ele fez? Ele falou, eu tenho um sonho, moveu as pessoas, trouxe a motivação, né? Ele sonhava que um dia o filho dele ia poder andar livremente com o filho do magnata, com o filho do patrão, com o filho do dono da fazenda, com o filho do dono do comércio, com o filho da faxineira, com o filho do advogado, com todo mundo, né? Uma sociedade mais livre, uma sociedade mais igual. Isso fez com que as pessoas se identificassem com isso, né? Ele criou uma consciência, criou motivação e reuniu informação. Então, à medida que ele foi criando os processos dele, ele fez com que as pessoas reunissem essas informações e trouxessem oportunidades, né? Então, aqui saindo do indivíduo, saindo da teoria, indo para o ambiente. Então, aí eu vou partir para a parte de considerar as alternativas. Então, por exemplo, eu e o Stefano, a gente resolveu fazer uma live para compartilhar isso. A gente teve que reunir informação. Tá, quais são as pessoas que querem participar? A gente vai fazer pelo Zoom? Vai fazer pelo Instagram? Como que a gente vai fazer? A gente considerou alternativas, a gente desenhou estratégias, a gente errou durante o processo, a gente aprendeu durante o processo, a gente testou e prototipou coisas diferentes. Então, a NASA não constrói um foguete assim do nada, ela faz um projeto, ela desenvolve e ela faz protótipos. Dentro da robótica, dentro das startups, tem o mínimo produto viável, o MVP, que é o quê? Como que eu posso fazer para testar?
Por exemplo, meu sonho, por exemplo, é criar uma hamburgueria. Em vez de sair olhando um ponto que eu vou alugar, né, por um alto valor mensal, para eu ter esse lugar para fazer hamburgueria e etc., o que eu vou fazer? Vou testar receitas em casa, comigo mesmo, com a minha família, com os meus amigos. Vai ter uma festa, eu vou me oferecer para fazer hambúrgueres nessa festa. Então, são maneiras de testar o teu sonho com menos risco, com menos esforço, que vão te dando feedback para você entender. Quando eu queria trabalhar com treinamento, eu comecei a receber convites para falar em faculdades, em pequenas empresas, em startups, em hubs, e aí isso foi fazendo com que eu fosse tendo aprendizado, desenvolvendo ambientes mais seguros para que eu pudesse aprender e errar. Então, isso aqui é o prototipar, é o testar. Então, já estou trazendo para o ambiente aquilo, né? Já saí do sonhar. Aqui está planear, gente, porque é o português de Portugal, tá? Então, eles escrevem dessa maneira. E essa foi a mandala mais interessante, mais simples e mais completa que eu achei, tá? Aí aqui, a questão do ambiente. Quando você compartilha numa roda, como que funciona dentro do Dragon Dream? Todas as tribos, todos os grupos de pessoas têm um arquétipo que é universal, que é a roda. Né? Então, toda tribo já se reuniu em volta de uma fogueira. Né? Você já acampou quando você era jovem, quando você era adolescente, o pessoal sentado ali em volta da fogueira, né? Contando histórias, conversando. Então, isso não traz algo de pertencimento para a gente? Então, o momento de compartilhar o sonho tem que ser um momento seguro, um momento onde a gente senta, conversa, olha nos olhos um dos outros, desculpa, e faz com que a gente se sinta seguro para compartilhar o nosso sonho. Então, criação de um ambiente seguro parte por isso também, né? De criar um momento adequado. Agora, você vai chegar numa empresa, afastar os móveis, acender uma fogueira e começar a falar de sonho? Não, né? Você vai criar esse ambiente, né? O que representa o fogo? É o coração. É ali onde está a motivação, é ali onde esquenta o coração das pessoas. Muitas empresas, eu parti para conhecer a necessidade da empresa indo para o refeitório, que é onde as pessoas sentam e conversam de maneira mais aberta, onde elas falam abertamente sobre os problemas. Né? Então, ali é o coração. O coração de uma casa é na cozinha, onde a mãe reúne todo mundo, onde a gente come junto, né? Onde a gente olha no olho um do outro, né? E compartilha. Então, todo lugar, toda empresa, né? Toda comunidade, né? Tem o seu centro, tem um lugar que é o coração daquele ambiente. Né? E é ali onde a gente vai criar um ambiente seguro para se comunicar, para olhar nos olhos uns dos outros e compartilhar os nossos sonhos. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente consegue definir estratégias. Porque, por exemplo, tem uma pessoa que entende mais de logística, outra entende mais de área comercial, outra entende mais de trazer mais pessoas para o sonho. Né? Algumas pessoas se voluntariaram aqui para trazer outras pessoas, para compartilhar isso com mais pessoas. Né? Porque essa é a habilidade delas. Então, habilidades complementares começam a se encaixar. E aí, depois que eu já sonhei, que eu planejei, eu vou realizar. Eu vou implementar aquilo. E para que eu implemente, eu preciso ter ferramentas de administração e de gestão. Então, dentro da metodologia, no curso mais para frente que a gente vai explicar para vocês, vocês vão ter acesso a essas ferramentas que ajudam as pessoas a planejarem, a desenvolverem e acompanharem as suas metas etapa por etapa e monitorar o progresso. Então, muitas vezes o que falta é você ter um retrovisor, é você conseguir olhar para trás e identificar o que está acontecendo ali. Né? Quando um motorista sai sem um retrovisor, ele tem dificuldade de estacionar, ele tem dificuldade de fazer ultrapassagem, ele tem dificuldade de fazer várias coisas, porque ele não tem o feedback. Então, monitorar o progresso é como se fosse esse retrovisor. Vai te dar visão do que está acontecendo e vai te facilitar para que você não esbarre. Muitas vezes eu tentei inovar dentro de empresas e eu cheguei que nem um trator, dando ideia, puxando, e assim, com certo poder de persuasão também, né? Eu queria convencer, e aí assim, eu ia que nem um trator. E às vezes eu passava por cima de processos. Né? Eu passava por cima de acordos e combinados que já estavam dentro daquela empresa, e o que acontecia? A gente começava tendo resultado, mas chegava um pouquinho na frente e começava a ter empecilho. Por quê? Ia contra alguma política da empresa, aí tinha que ajustar alguma outra coisa, ou a coisa começava bem, depois tinha algum travamento. Então, a importância de ter acordos, de sentar, de conversar, de colocar todo mundo na mesma página.
certo? Então, aqui entra essa parte de gestão, de administrar os processos, né? E de conseguir ir dando o passo a passo. Outra coisa importante, gente, é o celebrar. O que é o celebrar? Quando você vai comemorar aquele clima de festa, né? Você comemora. E aqui eu quero trazer vocês para uma reflexão rapidamente. Pense num projeto, num sonho, numa ideia que você começou e que você fracassou, que você não conseguiu colocar em prática. Quero que todo mundo pense aí num projeto que não conseguiu desenvolver, que não conseguiu colocar em prática. E que para você, isso foi, de certa forma, foi algo que te feriu, foi algo que você considera um fracasso. Agora, ao mesmo tempo, eu quero que você pense o quê? Quais foram os aprendizados que você teve que na próxima vez que você for se mover, colocou o teu próximo sonho, o teu próximo objetivo um passo acima, por causa desse aprendizado. Então, o que a gente entende com Dragon Dreaming, com essa metodologia? É que mesmo os fracassos fazem parte do processo. É como querer aprender a andar de bicicleta sem se dar a liberdade de cair. Você vai cair, vai ralar o joelho e vai aprender. Durante esse processo de organizar aqui essa aula, eu e o Stefano, em vários pontos ali, a gente deu umas tropicadas, que a gente sabe que tem que melhorar na próxima vez. Mas se a gente não tivesse feito, a gente nunca aprenderia, né? Então, essa questão de monitorar o progresso e identificar aquilo que a gente errou faz com que a gente adquira novas competências, novas habilidades, aprender com outras pessoas no grupo ali também. E aí a gente consegue ver os resultados transformadores. Então, mesmo naquilo que você errou, qual foi o aprendizado que você teve? Então, se dê a consideração de celebrar mesmo os fracassos, entre aspas, mesmo os erros, porque é o erro que te lapidou, que te poliu, que afiou o teu machado, né, para você, que lapidou o teu diamante para que você pudesse chegar onde você chegou hoje. Então, muitas vezes falta a gente reconhecer a importância de uma queda, de um ralar o joelho, né? Porque é isso que vai exercitar na gente a habilidade de levantar, cair, vai fortalecer o nosso músculo de realização. Então, e aí, com esse conhecimento a mais, a gente passa a conseguir decidir com sabedoria, que essa é a última etapa. Então, todos os erros, né, beba na fonte da tua sabedoria interna, que às vezes você deixa de lado. Então, ressignifique os teus fracassos. Coloque ali uma lista dos teus fracassos e o aprendizado que você teve com cada um deles. Então, cada um dos teus erros, né, dos sonhos que você tentou e você foi frustrado, fazem parte do que você é hoje. Cada tropeço, cada queda faz parte de onde você chegou até hoje aqui na tua caminhada. Então, valorize mesmo os pequenos erros, mesmo os tropeços, porque eles ajudaram você a fortificar o teu músculo e chegar onde você está hoje, certo? Se uma mãe, um pai tenta proteger o filho de cair, ele nunca vai aprender a andar. Né? Então, dentro de um ambiente seguro, a gente tem que permanecer, né, e permitir que a gente possa errar também. Tá? Então, aqui é um overview rápido, né? Tem alguns cursos aí, o introdutório do Dragon Dreaming, ele demora, são 4 dias, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, em 10, 15 minutos a gente consegue dar um overview geral só para vocês entenderem, tá bom? Então, por enquanto, falando sobre o Dragon Dreaming. Eu quero falar uma coisa do fundo do coração. Eu espero que vocês consigam enxergar o valor que tem no conteúdo que a gente está entregando para vocês. Porque vocês não sabem. Sangue, suor e lágrimas que foi para conseguir essas informações, esse conhecimento. Sabe? E o propósito da gente estar passando isso para vocês é para que vocês não precisem passar exatamente pelos mesmos desafios, para que o caminho seja mais curto, para que vocês consigam chegar lá sem, né, sofrer muitos embates aí pelo caminho. Certo? Então, essa informação tem muito valor, porque ela custou bastante para a gente, né? Tanto essa do Dragon Dreaming, quanto tudo que a gente vai trazer. Então, nós entregamos bastante para vocês e nós pedimos, assim, que vocês tenham paciência para mais um momentinho aqui para a gente trocar uma ideia e fazer um convite, né? Para quem se sentiu alinhado com isso que está escutando aqui. Tá certo? Então, Elson, vamos lá?
Cadê você? Comece Tô aí, aqui. por favor, que eu vou abrindo aqui os Só deixa eu detalhes. tirar a tela aqui que eu estou compartilhando. Aê! Saiu daí? Já já a gente vai abrir para vocês falarem para as perguntas, tá, gente? Fiquem aqui que vai valer a pena. Eu acho legal. O que você acha da gente puxar aqui uma outra pergunta? E aí a gente entra naquela parte. Porque eu acho que tem gente que está aqui um pouquinho com aquela fervilhando dentro de si ali alguma Como vai pergunta, ficar alguma... gravado para as outras Ah, pessoas, sim. não sei, eu acho que é melhor a gente só falar direto e depois ficar Colocar tranquilo com na as parte do final. perguntas. É. Uhum. Beleza, concordo. Olha aí, ó, vamos voltar para o nosso planejamento aqui, ó. Por isso que é bom compartilhar o sonho e ter alguém com habilidades complementares, né? Para a gente ir se corrigindo e corrigindo o nosso curso ali, né? Então, gente, o que a gente viu agora foi um resumo, né? Uma base das lives que a gente foi passando, né? Ao longo do último mês ali, né? E uma coisa que muitas pessoas pediram era se a gente iria trazer isso de forma mais profunda, de forma mais detalhada para as pessoas, né? E aí a gente decidiu, tanto porque era o que a gente estava sentindo, quanto porque era a necessidade que as pessoas foram trazendo, de fazer um curso, de fazer uma mentoria, de criar um grupo que pudesse estudar e trabalhar isso e aprender de forma em conjunta. Porque uma coisa que a gente percebeu é que quando a gente vai fazendo de forma conjunta, a gente tem mais poder, a gente tem uma comunidade, a gente tem a nossa própria tribo ali trabalhando em torno daquilo. E tem uma coisa muito interessante que diz que para a gente ter uma transformação, a gente acaba sendo a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Só que é difícil você transformar um sonho em realidade quando você continua cercado pelas mesmas 5 pessoas, né? Porque aí a gente vai permanecer com os mesmos resultados. Então, uma das estratégias é a gente criar um ambiente diferente, com estímulo, com criatividade, com liberdade, para que você possa, primeiro, descobrir qual é o teu verdadeiro sonho e expressar ele com liberdade, ter apoio de pessoas, de um grupo com habilidades complementares que vão te ajudar a lapidar o teu sonho e vão te ajudar a realizar ele também. Então, o sonho que eu tinha, que o Stefano tinha, era complementar, a gente se juntou e hoje a gente tem aí umas 7, 8 pessoas que já estão junto com a gente trabalhando, tornando esse tipo de coisa possível, né? Então, é um convite para vocês fazerem parte desse movimento, desse grupo, desse curso que a gente vai fazer, né? Por que é tanta coisa em um? Né? Porque ao mesmo tempo que a gente vai instruir, a gente vai trazer toda essa experiência que a gente tem aí de 15, 20 anos cada um dentro das nossas áreas para vocês, né? Como a gente também vai aprender o novo, a gente vai criar a sinergia entre o grupo e a gente vai ajudar cada um em momentos individuais e em momentos coletivos também. Né? E aí, essa mentoria, a gente vai trazer todo esse conhecimento, todo esse apoio, né, para ajudar vocês a realizarem e lapidarem o sonho de vocês e o desenvolvimento pessoal de vocês. Então, a gente tanto trabalha a visão quanto a parte interna e aí a parte externa de vocês, porque tudo isso precisa amadurecer para que vocês, de fato, realizem aquilo. Né? Então, é muito voltado para isso também. Então, o teu sonho ele vai chegar tão longe quanto a tua habilidade de comunicar e de realizar esse sonho. Então, eu vi assim, muitos grupos, muitas empresas, muitos empreendimentos com muito potencial, com pessoas incríveis, com pessoas talentosas, maravilhosas, mas como o Stefano falou, sem a disciplina necessária, sem o processo necessário, a coisa se perde. Né? Então, por exemplo, como aqui, um sempre lembrando o outro, né? Por exemplo, eu querendo que em uma etapa já ir para as perguntas, né? O Stefano, não, peraí, a gente planejou outra coisa. Então, isso de um lembrar o outro, de um ajudar o outro, de seguir um planejamento, é aquele trilho que faz com que a gente chegue no sonho, né? Para que o sonho ganhe velocidade, para que o sonho ganhe impulso, eu tenho que construir o trilho. E ter várias pessoas ajudando a construir isso e auxiliando umas às outras faz com que aquilo se torne muito mais rápido, muito mais fácil. Então, o nosso sonho, no momento que a gente se encontrou, que assim, fez aquela faísca, né, era ter um grupo de pessoas que se ajudassem, que se auxiliassem, né, a realizar esses sonhos. E a gente nem sabe quais são todos os sonhos que a gente tem, que vocês têm, mas a gente sabe que são sonhos com potencial para transformar
o mundo, para transformar o lugar onde vocês vivem, para transformar vocês e para transformar de forma local e de forma global também, né? Porque a gente nunca, tem uma frase que eu gosto muito, nunca duvide da capacidade de um grupo pequeno de pessoas de transformar o mundo, porque são esses grupos pequenos de pessoas que realmente transformam, de fato, o mundo, né? E o nosso sonho foi realmente ajudar um grupo de pessoas realmente comprometidas com interesse, né, de ver o seu sonho individual morrendo para ele ressurgir como um sonho coletivo, para ajudar, para transformar, para criar no mundo um ambiente melhor, mais seguro, mais inclusivo, né, onde outras pessoas tenham liberdade também para trazer o seu potencial, para trazer os seus sonhos, né, para desenvolver as suas habilidades. Então, é nesse sentido que a gente está caminhando. Então, esse seria o sonho dessa mentoria, desse grupo que a gente quer abrir. Perdão. E que hoje a gente convida vocês para fazerem parte disso. Perfeito. Tá dando um delay para mim, eu quase te cortei. Desculpe. Não, tranquilo. Tá? É só para vocês entenderem uma informação um pouquinho mais objetiva. Certo, gente? Nós estamos iniciando uma mentoria de encontros semanais na primeira semana de agosto, a ser realizada de noite, mais ou menos às 20 horas. O dia exatamente nós não temos, nós vamos decidir com os participantes desse grupo o melhor dia para todos, né? Que nada melhor do que já começar tomando uma decisão em grupo. E como vão ser 13 encontros que vão acontecer durante 3 meses, certo? São 3 meses juntos, nos olhando, trocando e nos ajudando também. E qual que é o objetivo? A gente trabalhar exatamente esse tripé que foi exposto aqui. Primeiro, analisar, trabalhar e superar as nossas dificuldades e fraquezas interiores, emocionais e mentais, certo? Ou seja, autoconhecimento é a chave de todo o processo. Trabalhar a nossa comunicação de maneira interior e de maneira técnica também. Nós vamos trazer técnicas de comunicação, nós vamos trabalhar a nossa fala, a nossa voz, a nossa expressão, nós vamos trabalhar respiração, nós vamos trabalhar consciência corporal, mas tudo isso pelo Zoom, tudo isso pelo Zoom. Isso é muito possível porque eu já estou fazendo isso há um bom tempo. E, gente, comunicação é prática. Não se iludam achando, tem talento? Tem talento, mas é prática. Se você tem disciplina na comunicação, você aprende numa velocidade impressionante. E eu garanto para vocês que com um mês de prática, vocês já podem ver uma grande diferença na maneira de vocês se comunicarem. Com a segurança que vocês vão ter com a sua fala, com a sua voz, com uma voz potente, uma voz encorpada, uma voz capaz de tocar as emoções das pessoas. Uma voz capaz de falar sobre sonhos com as pessoas, entende? Algo que vai te dar segurança e vontade de se ouvir comunicando, de se ouvir falando e ficar feliz com o seu desempenho e gerando cada vez mais autoconfiança. E a última parte do tripé é a aplicação do método Dragon Dreaming, claro que adaptado à nossa dinâmica que nós estamos criando aqui. Ou seja, tudo que é necessário para a realização de um sonho ou de uma meta, nós vamos estar trabalhando e não deixando a sua peteca cair. Nós vamos estar pedindo comprometimento de você em algumas áreas. Nós vamos estar desafiando vocês a irem além, certo? Então, se alguém já tem alguma coisa em mente, se alguém já tentou, mas se frustrou, isso aqui é o convite, tá? Essa aqui é a vida falando, e aí? Vamos dessa vez? Vamos aproveitar? Porque a gente entendeu já, nós dois, nas nossas vidas, o problema de não realizar o que a gente se propõe. E nós estamos com essa mentoria, com esse grupo, trazendo exatamente a solução. Trazendo a tua motivação, planejamento, organização, disciplina e comunicação. E o que é uma informação importante? Depois a gente vai abrir para todas as dúvidas, tá, gente? São 3 meses de trabalho, mas o pagamento ele é feito na hora. E se vocês forem pesquisar ou perceber quantos são os treinamentos de 3 dias, vocês vão perceber que a gente está fazendo o máximo para poder ajudar a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir, certo? Então, qual que é o valor de 3 meses dessa mentoria, certo?
encontrando uma vez por semana, e ainda a gente podendo ajudar vocês com dicas pessoais, conversando por WhatsApp, né? Indicando o caminho. Então, vai muito além. A gente não vai só vender uma coisa e ficar fazendo exatamente aquilo com vocês. Nós estamos super abertos. Quem tiver interesse, vai ter mais. Quem for em busca, vai ter mais da gente. A gente vai estar lá disponível. Resta vocês nos usarem, nos utilizarem à vontade. Tá? O valor, nós dividimos em lotes, certo? Porque vocês são as primeiras pessoas a estarem recebendo essas informações, certo? Então, existe uma informação privilegiada aqui. Até começar em agosto, nós vamos passar 2 semanas vendendo, então as coisas vão acontecer rápido, tá? As decisões importantes, ó, elas chegam e você tem que sentir. O valor do primeiro lote, que são 10 vagas, é R$861, podendo ser pagos à vista, certo? Ou no cartão de crédito através do PicPay, tá? Mas quando você divide, vocês sabem que tem umas taxinhas que ficam um pouquinho maior, né? Então, o valor, para quem, acho que a maioria das pessoas que estiver aqui, que for fechar mais rápido, né? Nessa primeira semana, é 861. O segundo lote, 987. E o terceiro, 1.100. Então, a gente está, justamente para quem garantir antes, tiver com a certeza maior, vai ganhar os maiores descontos nisso, certo? Mas eu quero que vocês entendam que isso não é um evento único, gente. Isso é o início de um movimento. Nós não queremos perder o contato com vocês. Nós queremos criar realmente uma comunidade de crescimento, de realização, uma comunidade de pessoas que se ajudam, trazer uma nova proposta de coletivo para esse mundo. É basicamente isso que a gente vai fazer. Agora, eu acho que eu já falei todas as informações. Quem quiser saber mais e não tiver no grupo de WhatsApp, a gente vai mandar um PDF com todas as informações no grupo de WhatsApp. Quem não tiver, vou pedir para... Vamos deixar o número de celular aqui e vocês mandam um WhatsApp para a gente ou vocês ligam para a gente conversa pessoalmente com cada um de vocês, tá? Quem tiver alguma ideia sobre os valores, tudo, quiser entender um pouquinho melhor, vem falar que nós estamos super abertos. Nós queremos tornar possível a participação de vocês, tá certo? A Ana, gente, a Ana é minha mulher, tá? Só para vocês saberem. Ela já colocou aqui embaixo o número do meu WhatsApp, para quem quiser falar diretamente comigo, o Elson vai colocar o dele, certo? Acabei de dar essas informações, vou passar para o Elson, que vai ver as perguntas agora, enquanto eu vou rapidinho no banheiro, gente. Venha, Elson. Assuma. Aqui. Maravilha. Gente, perguntas. Eu lembro que tinha algumas pessoas ali que levantaram a mão, que tem perguntas, tá? Essa mentoria é para quem quer ir além, para quem quer ir a fundo, para quem quer fazer um diagnóstico com a gente de forma profissional. Claro que a gente vai tirar as dúvidas, a gente vai conversar, a gente já tem compartilhado muita coisa nas lives toda semana, mais de 1h30, né, em média, conversando com as pessoas. Mas aqui, a mentoria é para quem realmente quer levar a sério para o próximo nível, né? Enquanto isso, a gente vai tirando outras dúvidas e a comunidade, as ideias vão continuar fluindo. Se de repente você sente que não é esse o momento de você entrar na mentoria, continua conectado com a gente vai continuar tendo conteúdos, vai continuar compartilhando com vocês, e no momento certo você vai sentir que é a tua hora de dar esse passo adiante, tá? É uma decisão importante, a gente não quer colocar o cavalo na frente, como que é? Dos bois. O ditado... os bois... Não, a carroça na frente dos bois. A carruagem na frente dos bois, né? É ao contrário. Então, a gente não quer fazer isso, né? Então, assim, uma boa maneira é começar com as perguntas do pessoal. Quem que tem perguntas aqui? A Ana está com a mão levantada. Não, mas acho que a Lucileia levantou antes, se ela quiser falar. Ah, sim. É verdade. Pode falar, Ana. Então, tá bom, Lu. A minha dúvida da mentoria é assim, por exemplo, no começo aqui da aula, eu já achei super legal vocês falarem para a gente colocar os nossos sonhos, porque, como eu disse, eu tenho mais sonhos. Aí a Beth falou do sonho dela, e o sonho dela tem a ver com outro sonho meu, por exemplo. Então, acho que já abriu, assim,
um caminho, que é uma pessoa, já conheço ela virtualmente sempre, né, Beth? Mas, assim, não sabia dessa ideia e achei super legal, apesar de a gente estar em cidades diferentes, é um sonho dela que tem a ver com algo que eu também quero. E aí, a mentoria, a gente vai estar em grupo, eu poderia, por exemplo, usar a mentoria para trabalhar um sonho junto com ela, por exemplo, para Sim, procurar algo e tal, né? Pode ser legal. Essa é uma das gente, ideias. vocês não têm ideia do poder que tem quando você consegue comunicar o teu sonho na roda de sonhos e a pessoa olha para você e fala, gente, eu também tenho esse sonho, sabe? E aí as peças se conectarem. Gente, eu já vi dos sonhos assim mais diferentes possíveis que eu não imaginava acontecendo diante dos meus olhos durante uma vivência de Dragon Dreaming, né? Deixa eu dar um exemplo. Empresas. Um amigo meu queria abrir uma empresa de surf, o outro tinha o ponto. Eles se juntaram e abriram uma loja de surf, né, em Floripa. Tem outro que ele queria criar uma agrofloresta. Ele estuda sobre agrofloresta a vida toda, sobre sustentabilidade. E tinha um indiano que veio para o Brasil, um instrutor de yoga, que tinha herdado uma terra e não sabia o que fazer com aquilo. Eles criaram um centro de yoga com agrofloresta em volta. Uniram os sonhos deles. Né? Então, assim, tem todo tipo de projeto, todo tipo de ideia que você consegue unir, que você consegue transformar. E, assim, se você não tem um projeto agora maduro para começar, de fato, a fazer, você consegue entrar na equipe de outro sonho para aprender a metodologia. Eu já ajudei a criar, por exemplo, uma moeda local numa comunidade, numa ecovila, que fica na comunidade do Céu do Patriarca. Eles criaram toda uma comunidade sustentável, ali com energia solar, né, produção do próprio alimento, e já teve também startups de tecnologia. Então, todo tipo de sonho, do mais simples ao mais avançado, entre aspas, porque todo sonho é sonho. Né? Não tem um sonho mais avançado, mas o sonho simples. Porque, às vezes, aquele sonho do teu dia a dia que você quer, por exemplo, organizar a rotina do teu dia como um projeto, né? Como que eu vou sonhar o meu dia? De que maneira eu quero que seja esse dia? Como que eu vou organizar a minha agenda nesse dia? Conectado com o meu sonho. Sentir o progresso, avaliar que eu estou indo no caminho certo. E chegar no final do dia, celebrar as minhas vitórias. Então, de um dia bem vivido, um dia que você sente que realmente valeu a pena e você caminhou em relação ao teu sonho, até um grande projeto de vida que às vezes vai demorar 10 anos para ser concretizado completamente. Então, tem sim, né, essa questão de você trabalhar com outras pessoas, de você compartilhar o teu sonho com outras pessoas, e você vai aprender, inclusive, a criar o teu próprio círculo dos sonhos para criar a tua equipe, que vai te ajudar a desenvolver o teu sonho. Você vai aprender a recrutar pessoas de acordo com as habilidades, os potenciais que elas têm, que mais vão te ajudar a encaixar dentro do teu sonho para que ele realmente aconteça. Então, por exemplo, eu sou mais sonhador. Eu sei que eu tenho que ter uma pessoa mais planejadora, mais pragmática do meu lado, senão a coisa vai se perder no sonho. Né? Então, assim, eu tenho que saber que pessoa eu vou chamar em que etapa do meu sonho para fazer com que ele floresça. Né? Então, a gente sim vai criar essa sinergia e esse contato entre os participantes para que dentre os próprios participantes surjam sonhos e ideias incríveis. Então isso acontece assim, de forma natural, só que existe uma metodologia de fazer isso também. A gente consegue agrupar os sonhos por categorias, por semelhança. E assim, quem quiser sonhar junto com a gente vai estar aberto para te englobar também, e inclusive para você também poder receber para isso, porque a nossa ideia é atingir a sustentabilidade. Então, mesmo que você não queira começar exatamente aquilo, você já pode estar em ação, aprendendo e começando a criar oportunidades, porque, gente, não existe a oportunidade perfeita. Não existe um momento perfeito. Você vai ter que fazer esse momento acontecer. Para a gente estar aqui, se a gente ficasse colado só na perfeição, ia ser meio complicado de fazer. Tem uma hora que você precisa fazer. A perfeição, a coisa boa mesmo, vai vir, vai chegar um passo de cada vez. No começo é mais importante você fazer, realizar, porque tiveram 20 pessoas, agora estão menos, mas tiveram 20 pessoas aqui hoje. Isso já valeu a pena e depois eu já vou, o quê? Celebrar. É o começo? É um começo, mas eu preciso celebrar isso. De celebração em celebração, eu vou chegar num grande réveillon lá no final das coisas, né?
Vamos continuar com as perguntas, então. Quem mais tem dúvida? A Lucileia quer perguntar agora? Eu falo ela perguntar. Vamos lá. Sim. Quem vai perguntar? Você? Você mesmo? Então, quando você falou de qual a essência do seu sonho, eu coloquei aqui, qual a essência do meu sonho? Porque eu tenho um sonho antigo, que em uma época eu comecei a colocar em prática, inclusive era uma agência de eventos, vamos dizer assim. Eu cheguei a fazer um evento, foi até muito legal, mas foi só que esse evento, sabe? Praticamente eu fiz, eu idealizei, teve um pessoal que fez comigo, mas não engajaram, não houve engajamento. Aí eu tive que fechar, eu só assim, né? Eu preciso fazer uma coisa, já vou, já faço, já tinha até e-mail, aí tive que fechar. Aí passou uns anos, quando foi ano passado, novamente esse desvario, né? Vou fazer, vou acontecer, e não consigo, e não sei como colocar em frente. É uma academia, né? Acho que no grupo acho que eu já falei sobre isso. É uma academia de desenvolvimento humano. É um nome provisório, né? Que pode mudar, Academia da Prosperidade Plena, que é o sonho de uma academia de desenvolvimento humano, sabe? É assim, surgiu durante uma caminhada que eu estava fazendo, eu vendo as pessoas caminhar cabisbaixas, algumas pessoas conhecidas até reclamando da demora, de não ter resultado. Aí eu cheguei a essa conclusão, gente, a pessoa vai sofrer, vai morrer de fazer ginástica, mas se ela não tiver a cabeça boa, preparada, a cabeça, né, ela não vai conseguir. Aí eu criei, sabe, tive essa ideia maravilhante, montei, sei que o objetivo é esse, né? Então, o objetivo é ter uma empresa que eu possa ajudar as pessoas a se desenvolverem mentalmente e fazendo palestras, eu sou coach também, né? Então, fazendo esse trabalho de coach, de consteladora. Eu fiz psicologia, mas eu trabalho hoje como terapeuta. Então, fazer esse movimento. Porém, em suma, qual a essência do meu sonho? Aí eu não consigo, eu sei que eu quero um monte de coisa, tenho um monte de ideia, mas eu não consigo chegar à conclusão da essência do sonho. Quando você falou, aí eu falei, qual a essência do meu sonho? Fiquei pensando, qual a essência do meu sonho? E como chegar nisso, né? Às vezes, quando a gente olha para a dor que faz com que a gente tenha aquele sonho, por exemplo, você falou que às vezes demora para se desenvolver, que precisa aprender, que precisa, às vezes, tropeça, cai. Então, eu acredito que muito está ligado com essa dor mesmo tua, que você busca esse teu desenvolvimento. E, de repente, se você tivesse outras pessoas para te ajudar, para estarem contigo, iria te ajudar a acelerar esse processo. Certo? Então, muitas vezes, a essência do nosso sonho tem a ver com a dor que a gente está buscando a cura. Muitas vezes, é nessa busca da cura que a gente encontra a solução. Quem participou da live sobre a jornada do herói, lembra que a gente falou um pouco sobre o elixir. O elixir é aquele remédio, é aquilo que faz com que a gente consiga sarar aquela ferida. Então, a minha dificuldade com o aprendizado tradicional fez com que eu fosse atrás de desenvolver e aprender a parte de treinamento, né? A parte de comunicação, como o Stefano falou, né? Que no começo ele era mais tímido e tal, desenvolveu a comunicação e hoje ele ajuda muitas pessoas a desenvolverem isso. Então, muitas vezes a essência do meu sonho está ligado com aquela dor, com aquela ferida que eu estou buscando. E quando eu encontro a cura para aquela ferida, eu tenho o elixir, eu tenho uma contribuição para trazer para as outras pessoas que também passaram por aquela dificuldade. Essa semana eu estava trocando ideia, né? A respeito de uma pessoa que passou por grandes dificuldades, por muitos abusos, foi sequestrada, né? E quando ela saiu do cárcere, ela criou livros, ela criou várias coisas para ajudar outras pessoas que passaram por abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual. Então, foi algo que poderia ter destruído a vida dela, mas foi algo que fez com que ela despertasse para a potência que ela tem dentro de si
e conseguisse ajudar outras pessoas na mesma situação. Então, quem vai estender a mão para você é quem passou por algo parecido. Para quem você vai estender a mão? Para quem passou por algo parecido. Né? Então, a essência do sonho, às vezes, é você mergulhar dentro de si, olhar para aquela dor que faz com que você busque a solução. Né? E quando você sente, né, que você já teve parte dessa cura, você já está pronto para ajudar, para servir, para contribuir com outras pessoas. E esse contribuir vai te engrandecer, vai te enriquecer, vai te dar motivação e vai fazer com que se unam mais pessoas ao teu redor. Né? Se você olhar ali para a mandala do Dragon Dream, depois a gente vai compartilhar com vocês o PDF. Vai fazer com que você consiga identificar aonde está o ponto que o teu sonho está estagnado, está travado. Né? Então, dentro de cada etapa, tem 3 passos. Às vezes, você tropeçou em um desses passos ali e precisa dar um passo para trás, tomar impulso e continuar caminhando. Elson, só complementando rapidinho, assim, no início da aula, vocês falaram sobre a necessidade vem antes da criação, isso eu achei muito legal também. Talvez a Lucileia, ela está tentando criar isso, porque, Lu, você queria ter tido uma academia para a consciência e nunca entrou em uma. Então, a necessidade de criar uma é porque não existe, de repente, né? Você quer que as pessoas tenham essa oportunidade. Não sei, me veio. Complementando, o importante para a gente achar a essência do sonho é você entender o porquê e o para quê que você tem esse sonho. Qual é o propósito desse sonho? Porque se a gente for ali até as últimas vezes para entender isso, é que você está em busca de si mesma, de conhecer a si mesma, de ver algo seu manifestado no mundo e se identificar com aquilo. Então, a essência do seu sonho é que você está numa eterna busca por você. Porque o seu sonho, ele é um reflexo de quem você é. Então, a essência de um sonho é sempre algo dentro da gente que a gente quer descobrir, que a gente quer realizar, que a gente quer entender, que a gente quer se ver refletido. Nós desejamos, como seres humanos, nos identificar com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente entra em contato. Nós temos o desejo lá dentro de encontrar com alguém e falar: nossa, nós somos tão parecidos, eu identifico tantas coisas minhas em você, sabe? Pessoas que pensam igual, pessoas que sentem coisas da mesma maneira. Isso é tão poderoso porque essas pessoas se unem e isso se expande. E às vezes você vai precisar dos outros para você entender quem você é e o que você está buscando, porque são os outros que vão refletir isso para você. Ainda mais se você está criando uma academia. Imagina o trabalho que isso vai dar. Vai chegar em um momento que você vai ser muito pouco para tanta coisa que vai ter que fazer ali. E você, com humildade, com consciência, com sabedoria, vai ter que delegar funções, vai ter que ter confiança, vai ter que encontrar pessoas compatíveis com aquilo que você está buscando, que tenham um sonho em comum. E aí, na verdade, a gente vai em busca de encontrar a essência do nosso sonho, não que a gente já saiba de princípio qual ela é. Porque vão ter muitas coisas que a gente vai achar que é essência, mas tem uma coisa que vai ser sempre principal e vai estar mais escondida um pouquinho, vai requerer um certo caminho até você entender e ter mais certeza naquilo, né? Temos... Inclusive, você falou no começo, também, até que eu coloquei lá, como faz isso, né? E a gente precisa encontrar pessoas que comunguem do mesmo propósito, né? Do mesmo pensamento, da mesma ideia, e para fazer essa junção, né? Eu coloquei lá, como faz isso, né? Pessoas, porque eu já tive grupos, inclusive agora com essa ideia da academia, eu já tive pessoas também, mas as pessoas chegam de uma forma diferente e não tem engajamento, entendeu? Então, não sei se também eu que não tenho definido o que eu quero, não consigo passar. Eu tenho definido para mim, mas não consigo passar, né? Não consigo transbordar, né? Aí as pessoas vêm e não ficam,
Inclusive, É que você está se eu tenho uma embrenhando no amiga mato minha, ainda, tentando abrir, se raspando nos espinhos, né? Então, isso faz parte também, né? Então, a clareza vai vir à medida que você coloca isso para fora, que você compartilha com outras pessoas, que você coloca no papel também. Tem uma técnica, né, da busca da visão, que a gente vai falar no começo também, que é uma técnica mais aprofundada de você ter a visualização do teu sonho, de você conseguir identificar. É como se você estivesse ali, garimpando. Vai ter pedra, vai ter barro, vai ter de tudo. E vai ter o ouro ali no meio. Então, é saber identificar o ouro da sujeira, da lama, do que está ali em volta. Então, às vezes, quando o sonho está pouco brotando da terra, modernizado. o ouro está saindo da terra, ele está envolto de várias outras coisas. Então, vai de você ter o trabalho e dar o tempo ao tempo também, de você amadurecer, de você conseguir comunicar isso com mais força, com mais poder, e vai trazendo isso para fora. Tem a técnica da busca da visão, do Pinakari também, né? Que a gente vai falar durante a mentoria, que também pode ajudar muito vocês em relação a isso. Mas, como toda semente, ela tem que passar por um processo até que ela amadureça, vire uma árvore, dê frutos e flores, né? Às vezes a gente está tentando tirar o fruto da semente ali ainda. Só que se eu como a semente, acabou, né? Eu me nutri daquela semente, não vou ver a folha, não vou ver o fruto, né? Não vou ver a flor. Então, é essa questão também da gente dar tempo ao tempo no processo, né? Dragon Dreaming também é baseado na ecologia profunda, né? Que são ciclos da natureza. Então, o nosso sonho tem um ciclo natural também, certo? Se a gente fosse falando sobre isso, a gente ia passar a noite aqui falando, né? Tem bastante coisa ainda. No PDF, você vai poder ver a mandala do Dragon Dream, isso já vai te ajudar bastante. E depois a gente pode trocar uma ideia no pessoal também, para a gente aprofundar um pouquinho melhor nisso. Mas assim, a gente tem sim como te ajudar a dar mais clareza nisso, especialmente dentro de um trabalho mais individualizado. A Silvana tem pergunta também. Diga lá, Silvana. Então, é o seguinte, não, eu ouvi ela falar e eu também me foquei muito sobre encontrar, então, a essência do meu sonho e, como eu falei para vocês, eu sou disléxica e eu, durante toda a minha infância, eu não tinha, ninguém fazia esse diagnóstico, então eu passei por muitos desafios, né, decorrente, então por isso que eu senti esse desejo de fazer algo, mas não só pelas dificuldades que o disléxico tem. Eu acho que alguém precisava descobrir isso na minha época. Então, que eu tenho a necessidade de resgatar uma pessoa que está numa situação que não sabe o que fazer. Então, eu vendo também essa necessidade dos disléxicos, eu pude perceber que não é só os disléxicos que passam por isso. Existem as pessoas que têm outras dificuldades. Você sabe, por exemplo, eu vou chocar no que eu vou falar. Você sabe o que é você ter que limpar a bunda de um homem maior do que você todos os dias, ter que levantar um peso do seu corpo, maior que o seu corpo, dar banho numa pessoa? Quem é que cuida dessa pessoa que cuida desse doente? Quem é que olha para eles? Qual é a política pública que tem para que possa ter um olhar especial para aquele tipo de situação? Quem é que vai resgatar essa dor? Então, esse é minha motivação. Eu quero ser, porque eu não fui na época. Isso é muito forte para mim. Gente, é aquela frase que eu coloquei, da nossa maior dor é da onde vai vir a maior força para que a gente lute. E quando a gente está falando de sonho, do sonho verdadeiro, do sonho genuíno, a gente está pisando num solo sagrado, né? Por isso é importante a gente ter... É muito interessante como as pessoas que vêm são as pessoas certas mesmo, né? Porque é algo assim muito forte da gente trabalhar e que assim a gente consegue colocar a nossa essência ali para fora, né? Então tem que ser um ambiente seguro onde a gente possa trazer o nosso sonho, onde a gente possa falar sobre esse tipo de coisa que às vezes a gente não teve coragem de falar em lugar nenhum outro lugar, né? Então assim, o sonho passa por isso, né? O mergulhar no sonho genuíno, mergulhar no sonho verdadeiro, gente, às vezes vai te trazer dor e às vezes vai abrir feridas antigas.
né? Mas o poder da cura que isso vai te trazer é o que vai te dar força no momento que você estiver compartilhando esse sonho de forma genuína, de forma verdadeira, e tendo a certeza que esse sonho não é só para o teu benefício, mas é para o benefício de outras pessoas que talvez nesse momento nem te conheçam. Então, assim, quantas pessoas hoje no mundo, gente, estão na mesma situação, que precisam conhecer uma metodologia como essa, que precisam pertencer a um grupo como esse, que precisam ser ouvidos, como vocês estão sendo ouvidos agora. Isso que a gente está só numa aula aberta, a gente nem entrou em mentoria ainda, a gente nem, né? Esse é o começo do começo, né? É o passo inicial, né? Então, gente, o que move eu e o Stefano e as pessoas que estão ajudando a gente nos bastidores é poder criar esse ambiente onde a gente possa realmente manifestar os nossos sonhos, e muita gente que a gente nem conhece hoje ainda, amanhã ou depois vão estar agradecendo a gente por a gente ter feito um sacrifício pessoal para ajudar a criar esse movimento. Né? Então, assim, eu sou muito grato e honro muito vocês por estarem ajudando a esse nosso sonho estar começando a sair da semente, está começando a ser realizado. E eu fico muito feliz de ver a quantidade de sonhos, de projetos, de potencial, de desenvolvimento que a gente vai poder conectar essas peças do sonho de cada um, porque todo sonho se conecta em algum lugar. Todo mundo aqui nessa sala tem uma contribuição, pelo menos, para dar no sonho de cada um. Então, quantas pessoas tem aqui, né? Vamos pensar aí, 20 pessoas, né? Tem 20 contribuições que você pode ter no teu sonho. E você pode dar uma contribuição para o sonho de cada um. Tem 20 contribuições, no mínimo, que você pode dar também. Então, ao servir, nós também somos servidos. Né? Então, assim, eu honro muito esse grupo, sou muito grato aos que estão aqui, né? E eu também. Agora é essa coisa da celebração, de estar feliz, né? De saber que tem muito trabalho, que tem muita coisa ainda para a gente fazer, tem muita coisa para a gente corrigir, mas a felicidade de saber que a gente chegou aqui com pessoas especiais, com pessoas com grande potencial e com muitos sonhos para realizar também. Posso falar uma coisa para a Silvana? Antes da gente continuar, daqui a pouco a gente vai estar acabando, tá, gente? Que já batemos um bom horário. Eu te entendo, Silvana, que ainda tenho, eu sou uma pessoa hiperativa, né? Era muito mais quando eu não entendi o que era isso. Então, prestar atenção numa escola era uma coisa bem complicada para mim até eu aprender a administrar. E eu percebi nesse caminho, acho que o Elcio percebeu, e você com certeza, que a nossa sociedade ela não está pronta para lidar com as diferenças. A nossa sociedade ela está pronta para lidar com uma normalidade. Se você sai desse padrão de normalidade, você vai ter diversas dificuldades, porque a sociedade não está pronta para ser igualitária para todos nós, certo? A sociedade foca em um tipo de ser humano. Então, o que é importante é a gente saber que, seja qual for a nossa deficiência, não importa. Até a insegurança, a ansiedade, tudo isso conta, gente. Ela não nos faz menos capazes, ela nos faz diferentes. E a gente não precisa aceitar a maneira como a sociedade propõe que a nossa vida tem que ser. Quando a gente é diferente, a gente tem que propor para a sociedade um novo caminho para se viver, um novo caminho para ser. E é legal porque no seu trabalho, Silvana, eu vejo que você vai trabalhar muito isso sensibilizando as pessoas. A sensibilização, você tocar o coração da pessoa, como você fez com nós aqui, você perguntou, imagina você passar por tal e tal situação todos os dias e não receber uma ajuda, não receber um carinho, um apoio por isso. Imagina. Isso sensibiliza, isso toca. E eu acredito muito mais nas transformações das pessoas pela sensibilização do que pela discussão. Porque quando a gente sensibiliza, a gente coloca a pessoa no lugar do outro. Faz ela sair um pouquinho da visão fechada da vida dela e das suas próprias verdades e faz ela entender que o mundo é muito mais amplo, que tem muita diferença entre as pessoas e que essa diferença ela pode somar e não subtrair. Mas eu acho que você está no mesmo caminho que a gente, né? Querendo gerar um mundo assim mais equilibrado, mais harmônico, sabe? Então, a necessidade que o teu sonho preenche é uma necessidade gigantesca. Então, imagina que cada passo que você der em direção a isso e as pessoas que entrarem em conexão com você nesse movimento, imagina como você pode mudar, às vezes nem que seja um pouco, gente, já é muita coisa, a vida das pessoas. Quantas pessoas estão esperando para, às vezes, escutar, entende? Que elas não precisam ser menores.
Ela só tem que entender as coisas de uma maneira diferente, não tentar ser normal, porque o problema quando a gente é diferente, a gente quer tentar ser normal. E não tem essa de normal, gente. Normal é um padrão. Ser humano é multiplicidade total, mas é uma multiplicidade que junta tem um poder gigantesco, né? Isso. Tem mais alguma pergunta que alguém quer trazer, gente? Porque a gente está chegando, batendo um horário aqui de 22 horas, ou seja, estamos 2 horas aqui juntos. É gratidão mesmo por vocês terem essa atenção, essa paciência aqui com a gente, porque foi maravilhoso. Então, já quero deixar o meu agradecimento também. Eu só quero última coisinha. Tem um filme chamado The Greatest Showman, que é O Rei do Show, que foi interpretado pelo ator que é o Wolverine. E ele, assim, ele cria um circo, né? E nesse circo é só gente diferente. É a mulher barbuda, é o anão, é o cara gigante, então todo mundo diferente. E juntos, esses diferentes que eram desprezados, que eram escorraçados das suas cidades, que eram expulsos, que eram rejeitados pela sua própria família, se unem e criam o maior espetáculo de todos os tempos. Mas para que esse grande espetáculo acontecesse, eles precisaram passar por diversas coisas, pela jornada do herói deles, e eles precisaram se unir a esse cara, que era a pessoa que unia e que organizava, ajudava a criar o espetáculo. Então, eles criaram o próprio circo, né? E aí pegou fogo, eles tiveram que criar daí uma tenda mesmo, né? Para poder ir de cidade em cidade. Muitas vezes eles eram perseguidos. Então, assim, gente, eu me vi muito nesse show, porque, assim, era só os esquisitões que se juntaram e acabaram criando algo incrível, algo maravilhoso, né? Mas que no começo foram perseguidos, foram taxados de loucos, né? A mesma coisa, até uma frase que o Stefano falou, do Steve Jobs, né? Aquelas pessoas que são os rebeldes, aquelas pessoas que não se enquadram, aquelas pessoas assim que são... sabe quando você tenta colocar uma porca quadrada num buraco redondo e não encaixa? Então, às vezes, a gente tenta se encaixar numa sociedade à força, ou a gente tenta nos mudar a força para se encaixar numa sociedade. E muitas vezes o que a gente precisa é encontrar a nossa galera, encontrar as pessoas que são tão desajustadas quanto a gente. E aí, quando a gente se junta, se une e consegue criar o nosso show, parar de tentar consertar e melhorar o circo dos outros, mas criar o nosso próprio circo, aí é que o nosso verdadeiro potencial, o nosso verdadeiro brilho vai aparecer para o mundo. Né? Então, que fique para vocês esse convite, né? Que a gente possa se unir, que a gente possa brilhar junto, que a gente possa crescer junto. Quem tiver dúvidas, perguntas, foi colocado no chat ali os nossos WhatsApp. Tá? Quem não tiver no grupo, entra no grupo lá da mentoria, né? Vamos continuar trocando ideia. Agradeço muito aqui a presença de cada um, a contribuição de cada um. Eu sei que teria muito mais coisa para a gente falar e começar, né? E falar junto, mas assim, esse é o início. Esse é o início de um novo momento nas nossas vidas, nas vidas de cada um de vocês, tá? Decidam fazer parte, decidam estar juntos com a gente, né? Nessa mentoria ou na próxima turma, não importa. O que a gente quer é começar esse movimento e ter pessoas como vocês juntos, da gente ver sonhos como os de vocês se realizando e transformando a vida de vocês, as nossas vidas, as vidas de outras pessoas que ainda vão ver, que a gente nem conhece ainda, mas que um dia vão nos agradecer por ter começado esse movimento, por ter começado esse trabalho de desbravar essa trilha do desenvolvimento humano que a gente está fazendo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Olha, eu vou dizer uma coisa, que esse momento aqui está marcando a vida minha e do Elson. E eu espero também que a gente possa marcar um pouco a de vocês. E, assim, sigam as nossas redes sociais, o Stefano aqui, o Elson, tá? Que a gente vai estar sempre... Até começar agosto, a gente vai fazer um monte de live, gente, para ir aquecendo, para já deixar, assim, os motores quentíssimos. E quero deixar só uma reflexão para vocês pensarem hoje de noite, tá? Para a semana que vem. Sabe lá aquela velha história que quando a gente está no final da nossa vida, morrendo, a gente vê um filmezinho na cabeça? É isso que eu quero deixar para vocês. Porque foi isso que me tocou para eu decidir começar a seguir esse caminho. Que filme vocês querem assistir? Vocês já fazem parte do meu filme, de uma cena dele, né? Que filme vocês querem assistir? O que vocês querem assistir? Que emoção vocês querem ter assistindo esse filme? Sabe? Toda obra é um projeto. Todo projeto tem um processo.
Todo processo gera um resultado de acordo com o processo. E a gente vem oferecer processo para vocês. Se vocês vierem juntos, chegaremos a um resultado. Então é isso. Um grandíssimo abraço a todos. Muito obrigado, muita gratidão. Vocês são pessoas maravilhosas. Obrigado por estar aqui. Eu estou me sentindo repleto, extremamente satisfeito. Obrigado pelas perguntas, obrigado pelas contribuições, olhares, sorrisos e por aí vai. Foi uma troca maravilhosa, não foi, Elcio? Pô, muito obrigado você também, né, cara? A gente tem que estar nessa. Ai, ai. Bom, gente, buenas noches. Boa Tá? noite, gente. Foi maravilhoso. Faltou papel para mim aqui. Venham falar com a gente. Estamos esperando vocês. Tá? Até. Gratidão a Tchau, tchau, todos. gente. Obrigado. Gratidão, Tchau, tchau. obrigada. Foi muito legal.